Está no ar mais um Proximidades Cast, o canal que mais se aproxima de você. E se aproxima tanto que dá até para pedir açúcar emprestada. Eita, piada pronta de novo. Nossa. A Beatriz gostou dessa. Pelo amor de Deus. E falando nisso, vai aquela pergunta. Elias, você já pediu açúcar emprestado? Acho que sim. Você Muitas acha ou vezes, já? Já fui com canequinha lá, chovendo, pedi. Muito bem. E pra Deu em adotar- casamento? Deu em casamento ou não aconteceu nada? Prestaram? Não aconteceu nada? Nada. Não entrou em casa? E para adoçar a gente, então, nesse dia, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui com proximidade, escolha de negócio forte. E fala forte, destemida. Amanda. muito bem, Amanda. E aí, Amanda? E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Tá bem? Você tá bem? Muito bem. Sinta-se em casa, Fica mano. assim, cara. Já estou. É. E o Edu, nosso Certo. Du. Ele não quer que fala assim. Tá, Eu não Edu. quero que fala isso. É o Du. Normal, normal. Tá, Mas Edu Martins. Edu o Martins. importante hoje aqui é a Amanda. Importante- Primeiro eu conheci o tal do Edu. O tal do Tal Edu, do Edu, né? né? Como você me conheceu? Depois eu vim conhecer o Edu Martins. Verdade. Aí, hein? Você conheceu ele nos vídeos que ele faz? Exato. É. Qual a impressão que você teve? O que você viu? Como é que... O que eu achei bacana dele é que ele vai nas padarias e ele vê o lado bom, Aí, ó. né? Isso é muito legal. E a empolgação com que ele fala, gente, eu me apaixonei, essa padaria é muito bacana, é muito linda, estou apaixonado. Isso encanta, né? Porque tem outras pessoas que gravam vídeos, que eu acompanho muito isso, né? Nas redes sociais, e eu vejo que a pessoa às vezes faz um comentário desnecessário, né? Em vez de ajudar, de ser uma crítica construtiva, é uma crítica que desmotiva. Já pensou um Maravilha. colaborador lendo aquele comentário desnecessário? Não é legal. E o que eu achei legal não é que ele chega, gente, essa padaria, Já chega impressionando. tem- olha amor, né? esse buffet. Não, e o interessante é que outro dia eu falei, acho que no primeiro podcast com ele aqui, eu falei assim, aquela picanha da padaria Moinho, cara, mas foi uma coisa assim, suculenta. Gente, Tem que fazer o cara babar, né? O cara babar. Exatamente. e me trouxe aqui. Eu vou ter que ir lá, Verdade. certo? É exatamente isso, fazer com que quem esteja vendo, assistindo, tenha vontade de conhecer o lugar. Porque Sim. nenhum lugar vai ser 100% perfeito, todo lugar tem falha. Mas a gente tem que Lógico. ressaltar o lado bom, olhar fala- com olhos bons. E falando em lugar, qual é a sua prestação, esse empresariado que o Elias falou? Você O que você atua, faz, amor? onde você atua? nesse Dentro das segmento? padarias, eu tenho uma consultoria em recursos humanos, né? Não atendo somente padarias, mas eu trabalhei a primeira vez numa padaria e me apaixonei. Eu venho do setor metalúrgico, né? Era Ai. CLT. E assim que eu me desliguei, eu fui fazer a primeira inauguração de uma padaria em Diadema. E desde lá eu me apaixonei por padarias. E aí eu fui ampliando, né? Fui me especializando em padarias. E hoje eu não consigo sair das padarias. Ah, quem entra em padaria... Depois nós vamos saber essas padarias aí, como é que é direitinho. Mas uma coisa interessante é que a padaria, ela é a nossa padaria, minha padaria. Onde a gente mora, a gente tem a nossa padaria. Tem a nossa padaria. Alguns têm sorte, outros não, né? Quando eu mudei para a Zona Leste, eu era da Casa Verde, eu vim para a Zona Leste, várias vezes eu ia lá na padaria. Paneteria Zene? Não era paneteria. Do Chiquinho? Da Reimes ali. Padaria Reimes. Inclusive, hoje morreu o fundador da Paneteria ZN. Ela está fechada. Exatamente, Ela tá está de fechada? luto. É, tá de luto, né? O pai da Fátima, né? Nossa, meus sentimentos para Fátima. É o senhor Manuel, né? É, eu vi hoje no Instagram. Poxa, nosso sentimento. Sentimento. Muito triste. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos Certo. lá. Manda, conta como que é
esse seu trabalho, o que você faz no dia a dia? Qual é o seu dia a dia? É legal, né? É Você bem lidar com muita gente conturbado, diferente, mas né? é muito legal. Você manda embora as pessoas? Bastante. E contrato. Nossa, mas Contrato bastante. Depois eu quero saber aquela. Mandar embora do RH é a função mais fácil. Nossa, Você demitir uma pessoa, o difícil é você doutriná-la e fazer com que ela tenha, com que ela se adapte à padaria que ela trabalha. Essa é a parte difícil. É você treiná-la, adaptá-la ao você trabalho. adapta ela ao perfil da padaria, não é um perfil... Geralmente, sim. Não existe um perfil Não. que vai encaixar Cada ali. padaria tem o seu perfil. Cada Sugestão, dono né? tem a sua cultura, que já vem dos pais, de conhecidos, de outras padarias, né? Como a gente estava comentando antes aqui. Um dono de padaria, nem sempre ele tem uma única padaria. Ele tem outras, né? Então, essa cultura já vem do dono da padaria. Eu notei que cada padaria tem exatamente a cultura do seu proprietário. Mesmo ele tendo duas, a cultura ela Mesmo fica ele idêntica tendo para as duas. duas. Geralmente, sim. E o gerente? uma não novidade influencia? pra mim isso aí. Influencia sim, mas o dono influencia Ele é muito superior. mais. Por quê? Os colaboradores enxergam o dono como o mais alto patamar da padaria, né? E tem muitos donos que eu vejo que os gerentes são iguais aos donos, só que em algumas coisas não, né? Geralmente o dono de padaria, ele vem ali da indústria, alguns, né? Hoje em dia nem tanto, né? Vem de grandes investidores, mas alguns donos de padarias, eles vêm ali da confeitaria, da panificação, eles trabalharam dentro da padaria. O dono da primeira padaria que eu inaugurei era um confeiteiro. Qual foi a padaria? Foi a padaria Nóbrega, em Diadema. E no final do ano, do primeiro ano, nós inauguramos lá em 2019, no Natal, Nossa. eu me dou de cara com ele lá, fazendo torta de morango. Você fazendo a tua... Ele. Milhares de no tortas Natal, né? de morango, sozinho. Né? E eu achei aquilo ali muito lindo. Eu achei aquilo assim, eu fiquei ali olhando, falei, gente, que bacana. Porque a verdade é que padaria é isso, né? Muita gente acha que ser dono de padaria é você ficar ali mandando Não. tal, mas se precisar ir ali e especialmente nessas datas, né? Natal, Dia das Mães, Exatamente. teu pernil, que é uma loucura de padaria. Uma loucura de E aí eles se encomendas, né? envolvem, né? Ser dono de padaria é estar envolvido na operação, Sim. né? Porque um grande líder, ele desperta no outro a vontade de fazer. Ele Muito deve bem. fazer E o isso. funcionário, ele tem como se espelhar. Exatamente. E você também exerce essa função de liderança nas padarias que você trabalha, né? Eu vi, Sim, porque sim. pelo dia que a gente foi conversar lá, os caras olham pra você como se você fosse a dona lá da padaria. E aí, como que é isso? Como que é? Quase isso. Isso é... A gente impõe regras, né? Eu costumo dizer que eu faço a parte chata. Porque quando precisa chamar atenção, que os gerentes não conseguem, né, atingir ali o alvo deles, no chamar a atenção, entra o RH. Né, para fazer eles enxergarem até onde eles estão errados e no que eles estão certos. Né? Para fazer que eles entendam racionalmente o que está acontecendo e como a gente deve solucionar o problema. Porque é muito fácil você chegar e gritar: olha, faz isso, faz aquilo, você fez isso errado, não sei o quê. Só que o difícil é você atingir a pessoa, né? Atingir o psicológico da pessoa para que ela enxergue aonde ela está errando e comece a fazer o certo. Então, quando o gerente não consegue atingir o alvo dele, entra o RH para intermediar. Nossa, muito importante isso, hein? E a gente estava discutindo no episódio com o Alex que existem questões que nem a unha tem que estar cortada. Não é, por exemplo, numa empresa de escritório, isso, né, não existe uma fiscalização para olhar isso, Sim. ou regras tão diversificadas assim. E você cuida também desses detalhes? São muitos detalhes? Geralmente, é que por coincidência, nas padarias que eu trabalho, existe uma nutricionista, né? Que é a mesma sempre. E ela é muito cautelosa em relação a isso. Só que
Tem as colaboradoras que vão numa festa, um final de semana, um evento, e elas chegam com a unha enorme. Piercing é um nosso grande problema. Mas já é dito, né? Quando a pessoa entra na padaria, não pode. Só que eles acham que a gente esquece. Mas a cobrança precisa ser pesada, porque isso é regra, é higiene. Né? Então precisa tirar, precisa ser cobrado, se for necessário, precisa levar advertência, precisa fazer o que for necessário para que eles atendam essas necessidades, porque isso é muito importante. Isso tem amparo da lei? Tem amparo da lei, não é permitido. Eu percebo que às vezes eu conheço a balconista lá, trabalhando, funcionária da padaria. Aí dá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, quando ela sai, eu não reconheço. Eu olho e falo, nossa, é outra pessoa, né? É real. Né? Elas precisam estar bem apresentadas, né? Mas tem umas que tem piercing na boca, no nariz, na orelha. Eu sei que é difícil tirar, mas entendam, é necessário. É o seu trabalho. Porque se um piercing desse cai dentro de algum alimento, a padaria está perdida. Né? Isso precisa entrar na cabeça dos colaboradores. Não que a padaria não quer que elas sejam belas e bonitas. Necessidade, regra, doutrina. Por isso que o RH precisa trabalhar junto com a nutrição. Porque também, quando a nutrição não consegue atingir o alvo, entra o RH. O RH é o intermediador. Essa parceria, então. Sempre. Essa parceria é importantíssima para isso. E você tem sua parceira? Sim. Qual que é o nome dela? Fala o nome dela aí. É Isabelle. É a que você ia trazer hoje? Isso, Um abraço, exatamente. Isabelle. Ela ia vir hoje. A Isabelle, a gente trabalha junto, assim, principalmente em inaugurações. Uma dobradinha. Inclusive agora nós E você estamos tá para inaugurar com uma duas padarias. Quais são as padarias? Uma chama Trigo Nobre, em Diadema, e a outra, aqui no Tatuapé, Casa Tivoli. Uma puta de uma padaria que eu vi. Enorme, show, né? linda. É um projeto lindíssimo. Maravilhosa. Chama o Edu. Vou amar fazer um vídeo lá. Chama Com o Edu. certeza, tá Chama o convidado. Edu lá. E vem cá, você trabalha em várias padarias. Quantas? Padarias. 4 padarias, São donos diferentes. donos diferentes, e eu atendo outras empresas também. E como que você consegue compreender a personalidade diferente de cada um? Dos donos, no momento em que eu vou conhecê-los, né? É uma conversa pessoalmente. Então, ali eu já consigo identificar qual o perfil do dono. Você tem um lado psicóloga, né? Olha só aí. Um pouquinho. Tem que ser. Precisa, né? Nos meus estudos de RH, estudei muito o perfil comportamental e profissional das pessoas. Então, eu nunca coloco 2 pessoas do mesmo perfil para trabalhar, porque não dá certo. Acontece por exigência dos donos, mas não dá certo. Sempre existe atrito. Então, no momento em que eu vou conversar para fechar o serviço, para apresentar o meu serviço, eu já traço o perfil da pessoa ali, do dono. Então, tem alguns que a gente se dá super bem, que a gente tem um relacionamento, assim, de vento em polpa, que funciona quase 100%, mas tem outros que são difíceis de lidar, porque ele tem um perfil, ele tem mais de um perfil na mesma pessoa. Existe mais de um perfil na mesma pessoa. Bipolaridade. Não chega a ser uma bipolaridade. É humor, né? Existe 2 perfis numa pessoa. Então, isso é difícil de você lidar, de você compreender. Porque ao mesmo tempo que ele fala pra você, eu quero isso dessa forma, ele fala, mas eu quero dessa também. Porque eu gosto disso. Então, Ele é o lado profissional. Ele Exato. talvez ele como ele mesmo, eu dele, sabe? Mas aí entra a profissão. Precisa ser assim. Até porque eles têm uma visão muito ampla. Então, eles acabam visitando muitas padarias, conhecendo muitos lugares. Então, eles querem juntar um pouco daquele lugar, um pouco daquele, e colocar na padaria deles tudo aquilo que é bom. É o que o Alex falou. E eles estão corretíssimos. Mas em às vezes relação fica a uma isso. coisa muito prolixa, né? Você quer Fica. fazer um monte de coisa e Não, mas Acaba focando. na cabeça A tá própria tudo, né? Tá padaria funcionando, exige isso. né? A própria padaria, que a padaria é dinâmica e ela tem que se renovar. Toda semana. E as Toda treta? semana.
Muita. É, Muita já pegou treta. briga de funcionário, puxa Muitas. cabelo. Oh, já separei, Porque- inclusive. É, Já tive que Olha. separar, porque o negócio é brabo. tem umas histórias macabras aí de padaria. Muitas. Assim. Muitas histórias macabras, assim, extremamente. Mas a gente Faz faz parte, o né? possível Porque- para que né, a agressão seja interrompida no momento, para que não se estenda. Que é um pessoal meio sangue quente, né? O pessoal Sim. tem uma O turminha. que eu costumo falar? Padaria são pessoas que não têm uma instrução muito elevada. São pessoas inteligentíssimas, que têm uma sabedoria enorme, porém não têm muito estudo, não têm muito conhecimento de estudo, né? Técnico. Então, a gente tem que aproveitar a parte prática deles. Porque se você colocar uma pessoa, um padeiro, por exemplo, que não teve estudo, aqueles padeiros bem antigos, você colocar ele dentro da tua padaria, ele vai fazer o melhor pão da vida. Ele não precisa ter estudo para isso. Ele precisa ter prática. Ele precisa saber fazer. Exatamente. Né? Então, isso acontece muito. Porque, olha, eu não levo desaforo para casa. Escuto muito isso. Uhum. Eu não levo desaforo para casa. Ah, tal pessoa me xingou. Aí eu vou lá e xingo ela mais alto ainda. Então, quando eu já me toco que tá tendo algum atrito, eu chamo um primeiro, o outro depois e depois os dois juntos. Entra a Se você psicóloga. coloca os dois juntos, no momento que os níveis lá de adrenalina Sai na mão, estão né? elevados, Sai na mão, faca. sai na dó. mão. Inclusive, até teve um B.O. esse dia com uma padaria aí. Não sei quem matou, não sei quem. Foi feio o negócio. Não, eu tava no bar aqui, almoçando. Tem um bar aqui próximo que faz um almoço maravilhoso. Parmegiana. Tá, mas não Isso. fala que não tá pagando. É, Fala o nome. se pagar, a gente. Se pagar, eu divulga ponho aqui, senão não. Aí eu sentado lá com o Eduardo Secom, menos falando, nossa, um assunto super cult. Daqui a pouco chega um cara, uma faca, entra no bar. Peixeira. E, uma faca dessa tipo. Meu, aí entrou no bar e aquela discussão e a gente olhando sem saber o que tá acontecendo lá fora, na calçada, as mesinhas. E daqui a pouco o cara sai, cai na calçada, e a gente olhando bem do lado assim. E vai aquele rolo. Passou uma viatura da polícia, logo a tática, pra ajudar o infeliz. Pior. E aí o cara já chegou com a faca, o cara entrou pra dar facada no atendente lá, que discutiu por nada. Discussão besta, sabe? Essas que em padaria eu já presenciei muito, né? Sim. E o pessoal vai pra cima. Aí a Amanda tá lá pra separar. Tá. Amanda, você falou que Mas em trabalha. casos de faca, assim, eu não Não me se mexe. aproximo É, muito, porque né? senão vai sobrar pra você, né? Mas também Você é Mulher falou que Maravilha, trabalha né? com as padarias e outras empresas. Que empresas são essas que você trabalha? açougues. Aí- Também é um mercado bem conturbado. Também. Até mesmo que eles têm mais facas ainda, né? E mais afiadas. Vamos pra parte boa. É. Serviço de portaria também, né? Atendo Condomínios? de portaria. Condomínio, sindicato. E é você sozinha que faz isso? Como é que funciona? Sim. É, você dá conta de tudo. Eu sou um pouco detalhista com essa parte, né? Então eu gosto de estar sempre à frente de tudo, dominando tudo. Sou dominadora. E essa coisa da portaria? Dominadora, hein? Ó, isso- importante essa fala. Aí, a Amanda é dominadora. Preciso ter Slogan. o controle, né? Preciso ter o controle da situação sim, 100%. claro. Eu tenho uma assistente também, que é meu braço direito, que ela Qual o nome dela? manja tudo. Nicole. Nicole, aquele abraço. braço Nicole, direito meu da braço Amanda. direito, minha preciosa. Então sempre tem as pessoas que te ajudam, né? A gente não consegue nada sozinho. né? Você contou outro dia sobre contratações de funcionárias. Tem um caso assim, específico que você estava contando, eu não me lembro bem. À medida que ela fez uma coisa assim inusitada lá, na contratação. Ela me surpreendeu muito, né? Foi até a contratação da padaria Dona Alexandrina, que eu trabalho lá até hoje. Padaria linda lá. Linda, né? Maravilhosa. E foi em 2021, final. Sim. Eu estava com cerca de 40 pessoas para entrevistar, né? Geralmente marco todo mundo para o mesmo dia, para fazer já uma seleção grande. Nesse dia eu tinha 40 pessoas, eu entrevistei lá umas 230 pessoas para contratar 100.
E nesse dia ela estava lá e eu dou uma ficha para que eles preencham, né? Para eu poder fazer a análise da letra, porque dali eu já sei se eu vou demorar na entrevista ou se eu vou ser mais breve, né? Porque eu já sei o que está escrito, Sim. já sei as respostas. Sim. Foi um formulário que eu mesma criei, então eu sei o que eu preciso ali. E nesse formulário está escrito qual o seu maior defeito. Ah. E ela me respondeu simplesmente assim: eu não tenho defeitos. Ah, que maravilha! Quando eu peguei a ficha Ela deu uma dela, afronta, né? quando eu É, peguei entendeu? a ficha dela, eu já olhei com maus olhos. Falei, quem é essa pessoa 100% perfeita? Vamos lá. Ela se sentou e eu fui na sequência, né? Porque a minha vontade já era pular e já ir Ah. direto para aquela pergunta. Mas ela se destacou na fala não, dela. perfeito. Mas Entendeu? depois eu vou E tinha tacar um ponto. um dos donos da padaria, um dos sócios estava comigo, e ele ficou tão surpreso quanto eu com aquela resposta. Aí quando chegou na resposta, eu falei, escuta, você escreveu aqui que você não tem nenhum defeito. Isso é real? Ela falou, é claro que é, porque se eu escrevesse aí que eu tenho algum defeito, você não me contrataria. Pensamento de português. E aí eu falei pra ela assim, tá, mas agora qual o seu defeito? Ela, eu não tenho defeito. Se eu tiver algum, você vai descobrir no decorrer do trabalho. Me contrata aí que você vai saber. Você que tem que dizer. Perfeita, perfeita. Exatamente. Ela Então, ganhou a vaga dela ali, foi nessa hora. contratada. E hoje ela é uma das melhores. Foi contratada. Ela já não trabalha mais conosco, Mas porque era- ela foi embora, né, pra terra dela. Mas Ela era- era, acho que da Paraíba, ou de João Pessoa. Por isso que ela é boa da Paraíba, por isso que ela E é boa. ela me surpreendeu. E o tempo que ela trabalhou conosco, ela surpreendeu, sim. Ela era perfeita mesmo. Não, ela não era perfeita, porque ela chegava atrasada, ela tinha uns ranca-rabos com as meninas, Mas ela fazia mas gol. com o cliente, ela sempre foi muito boa, muito Correto. solícita. Ó, vou falar uma coisa pra você, eu contrataria. Mas na hora que ela saísse, eu ia pegar e escrever todos os defeitos e falar, tá aqui agora. Quando alguém te perguntar, agora você sabe que você tem defeito. A questão foi psicológica que ela Eu acho aplicou, né? que isso aí tem também, assim, uma... Sem saber, né? Ela aplicou uma questão psicológica sem saber. Ela fez uma chave. Ela aplicou, né? Sim, Ela porque você aplicou. chama a atenção do Sim. Ela fez de quem uma vai entrevistar. reversa, uma situação reversa. Isso, é. Na minha cabeça, o que eu pensei? Se ela teve a capacidade de me dar uma resposta dessa, ela tem a capacidade também de reverter um problema com o cliente. Exatamente. Exatamente. Que isso, para mim, é muito bem visto, né? Pessoas espontâneas. Por quê? Padaria, hoje em dia, você precisa ter dinamismo, né? Você precisa reverter situações. Proatividade, né? contornar situações. Ter a praticidade de o cliente te pedir um produto e você não ter naquele momento, você oferecer outro de imediato. É, exatamente. Exatamente. Foi igual um vídeo que eu coloquei meu no slogan. Eu coloquei assim: se você tiver com fome, nem veja esse vídeo. Eu tô falando pro cara nem ver, ele vai querer ver. Vai ver! Você entendeu? Não! Exatamente. Isso é Que vídeo importante. é esse? Cara. É. Por que eu não Por vou que eu ver? não vou ver? O desafio chama atenção. Ser desafiado Exatamente. é algo que todo ser humano gosta. De desafio. Desafio. É isso aí. Entendeu? Não é E nada o- diferente. E esse perfil que você faz, você consegue criar já assim meio que de bate pronto, se você olhar e falar, essa pessoa ela consegue, porque padaria, restaurante, não sei se a portaria também. A portaria a gente pode até falar que tem agora a questão da portaria remota, né? Tem Sim. um assunto que eu queria falar também. Mas você já consegue bater o olho e falar, essa pessoa não Sim. vai, essa vai. Sim. É uma coisa que às vezes até eu fico impressionada. Até eu. Eu acho que isso antes sempre de eu fazer uma entrevista, eu falo, Deus, Já meio que já. Deus. Só que é Me meio ilumina, devagarzinho, me né? Você já E faz. agora com essa falta de funcionários, tá, tá o rumor que tá aí. Não Geral. é falta de funcionários, é falta de pessoas que queiram Trabalhar. realmente trabalhar. Você tem que engolir certas coisas, certos perfis. Porque Nivelar por baixo. Sem que, às vezes, nivelar por É. baixo para poder ter Às gente vezes ali. sim, porque tem colaboradores que eles têm um psicológico terrível, péssimo, né? Mas profissionalmente o cara arrasa.
né? Chapeiro, por exemplo. Tem chapeiro lá que faz um lanche, uma tapioca que ninguém faz, um pão na chapa que ninguém faz. Mas a pessoa, como ser humano, é uma pessoa péssima. Tem um perfil horrível, né? Briga, maltrata, sabe? Quer puxar o tapete, esse tipo de coisa. Isso acontece muito em padaria. Essa pessoa não trabalharia comigo. Pode ser bom no que for. Exatamente. Mas se não for uma pessoa boa, de coração humano... Mas isso daí... Mas isso não tem. Mais a parte... Mais a parte... Trabalho com pessoa ruim. Mas essa parte, a gente consegue conversar. Né? Eu Entendi. sempre tive um ótimo relacionamento em indústria, que são lugares que nem todo mundo consegue chegar. Né? Porque são pessoas mais severas, são pessoas que tá ali para fazer o serviço e vai embora. Não dá nem bom dia, passa, não dá nem bom dia. Mas você precisa quebrar esse gelo. Você precisa chegar lá, oi, bom dia, tudo bem? Como que tá? Né? Sempre quando o colaborador entra, eu chamo para conversar, para que ele me conheça e eu o conheça. E nesse momento eu procuro passar confiança para ele, para que esse gelo seja quebrado, ou perfurado pelo menos. E o gelo você vai quebrando no dia a dia. Porque se uma pessoa não te dá bom dia e você dá bom dia para ela todos os dias, uma hora ela vai ter que te responder. Isso é fato. Então a gente precisa quebrar esse gelinho e fazer com que a pessoa enxergue que ela trabalha com outras pessoas, que ela precisa respeitar e que ela precisa ser educada no mínimo. Isso é verdade. É o que eu falo. Só que tem um outro detalhe. Aqui tem uns colegas aqui que eu chego e falo assim, bom dia, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Aí a pessoa fala assim, foi bem, eu fui não sei onde. Eu falo assim, eu só perguntei como foi seu fim de semana por educação. Aí você fala assim, foi bem e acabou. É só uma questão de ética, né? De etiqueta, né? Uma questão de etiqueta. Bom dia, como foi seu bem, o meu também, pronto, vamos trabalhar. Tem gente que já começa a contar a vida, né? Esse perfil, se você for me contratar um dia, você já vai falar assim, o Mark não encaixa. Nem depois do café? Não, depois do café dá, hein? Ali no café, o café quebra tudo, né? Você chega... Ninguém é tão duro quanto se mostra. Depois do café. Né? Ou de outra coisa, né? Tem pessoas que você precisa abordar depois do café. Porque de manhã a pessoa... Bom dia por quê? E esse relacionamento? Como que funciona no seu cargo em relação a isso? Porque você tem ali no ambiente de trabalho, e são vários que você atua, né? Mas eu acho que na padaria você está mais presente do que portaria. É uma coisa mais assim, né? E geralmente ela tem os círculos de coleguismo, né? Que vai sair, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa no happy hour. Não vou. Não tem, né? Não vou. O relacionamento estabelecido é esse daí. Dentro da padaria. Certíssimo, parabéns. E o assédio seu com outros empresários te querendo, vem pra minha padaria, vem pra cá, vem... Existe muito isso? Existe um pouco, né? Eu não sou muito de ficar rodando padarias, assim. Geralmente eu trabalho por indicação. E eu não trabalho com pessoas medíocres. Já trabalhei em muitas padarias, mas quando eu enxergo que o dono da padaria é medíocre, é pobre de espírito, eu prefiro sair. Não dá. Não dá. É o que o Edu falou. Eu gosto de trabalhar com pessoas boas, pessoas humanas. Proporciona um bom ambiente. Um bom ambiente. Que tratem bem as outras pessoas, que respeitem o ser humano como eles são. Né? Que não tente tirar nada de ninguém, não tentem prejudicar colaboradores. Existe muito isso. Hoje em dia existe muito isso ainda. E são padarias que, se você olhar pelo nome da padaria, você não acredita que existe essa cultura dentro da padaria. Né? Você é a ponte, né? Porque assim, se eu tenho que manipular alguma coisa, eu vou chegar onde eu tenho que ter. Não, geralmente eu chego e eu faço um relatório, eu entrevisto todos os colaboradores, porque os colaboradores são o melhor apontador dos problemas que existe dentro de uma empresa, seja ela qual for. E eu levei essas ferramentas para a padaria. Isso é real. Não existe melhor apontador. Então, eles vão falar ali quem são. Quem são as laranjas podres que existem na padaria. Geralmente, todos os colaboradores apontam uma única pessoa, a mesma pessoa. Ou seja, elas mais do que uma. Então, eu chego e apresento o relatório para o dono da padaria. Exceto inauguração, né? Porque inauguração a gente ainda está conhecendo os colaboradores. Mostra o relatório. Tá aqui o que está acontecendo dentro da sua padaria.
qual o plano de ação? Esse plano de ação. Funciona 100%? Não. Não funciona. Mas se ele funcionar 70%, 80%, já dá tudo certo. As coisas fluem bem. Né? Então, e tem donos que não aceitam, não enxergam. Né? Inclusive, eu estive recente numa padaria que não deu para continuar. Porque o dono achava que eu tinha que, sabe, fazer um foguete lá dentro. Não é assim. Né? Eu apontei qual era o problema. Eu falei para ele, você precisa fazer isso, isso, isso. E toda vez que eu ia começar o treinamento com os colaboradores, né, ele me interrompia. Então, eu enxerguei que ele realmente não queria a melhora para dentro da empresa dele. Que era um problema. E aí, o meu trabalho não funciona. Eu não vejo resultado. Isso é ruim para mim. Eu poderia, sim, continuar lá, pegar o dinheiro dele, receber todo mês, a minha mensalidade, estava tudo certo. Mas eu teria sido honesta? Não. Não só isso, também tem a questão da evolução, né? Você tem que estar evoluindo tem que e acontecer. isso te trava. O negócio tem que acontecer. Tem que ir pra frente. Resultado, eu gosto dessa palavra. Resultado, eu gosto Nossa, de é maravilhoso, resultado. né? E é gostoso quando você vê o resultado, né? Nem sempre você vai ver o resultado do dia pra noite. Mas ele vai acontecer. Uma hora né? acontece, né? E a gente que já vive nesse meio de qualquer segmento que seja, você enxerga lá na frente. Se vai ter resultado ou se não vai ter. Tem padarias que eu trabalho hoje que ainda não estão dando resultado. Mas eu tenho 100% de certeza que vai dar resultado. Eu tento colocar isso na cabeça dos donos. Por quê? Porque pra gente que tá de fora falar é fácil, mas para eles que estão lá no olho do furacão, pagando conta, pagando salário, né, gastando, investindo, fazendo, não é fácil. Então eu acho que eles precisam ouvir. Vai dar certo. Sempre dá. Vem para você a preocupação, por exemplo, de putz, esse mês aqui a coisa apertou, será que vai ter dinheiro para fazer a folha? Tal? Putz, Vem para você? muito. Louco, cai na... Extremamente. Aí é ruim, mano. Extremamente. Porque você convive num espaço que você acaba tendo a convivência em relação a isso, a financeira da padaria. Né? Você acaba sabendo. Você tá ali tão é uma dor, né? Dói. Dói muito você saber que a padaria não tem a certeza se vai poder pagar um salário. Isso é uma coisa de agora, porque padaria sempre teve recurso. Sempre né? teve, mas depois da pandemia ficou tudo muito complicado. A gente viu aí inúmeras padarias que fecharam as portas, que não conseguiram se manter. Você pegou esse período trabalhando em padaria? Um pouco. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu fiquei mais resguardada em casa. A gente não sabia o que estava por vir. Né? Tem um recurso que está sendo usado em alguns países, relacionado à questão de mão de obra, porque países mais desenvolvidos, se aqui já está faltando, já imagina Canadá, Estados Unidos, Europa, aí que fica russo o negócio, ucraniano. Aí a Rússia está fazendo um muro na Finlândia, hein? Olha onde a gente chegou. Aí existe uma tecnologia que a gente já deu até uma pesquisada aqui, já deixou meio que preparado, que é a tecnologia do funcionário remoto. Então você contrata um funcionário lá no Paraguai, onde há uma demanda um pouco maior, né, do que uma região, ou pode ser regional mesmo, contrato em outros estados, né? E ali, por exemplo, num caixa, a portaria já é muito assim hoje, Sim. né? Talvez você pode até já fazer um link. Mas eu já vejo isso em alguns lugares com essa mão de obra de operador de caixa, até mesmo balconistas, onde a pessoa ela já vai ali, tem o pão, por exemplo, ele mesmo ensaca, e eu tenho ali um atendente humano mesmo, não é um atendente virtual, um humano mesmo que está ali numa câmera, olhando e atendendo, tirando dúvida, falando sobre os produtos. Você acha que isso é uma tendência ou não? E como que isso já é nas portarias? Olha, pode ser uma tendência para alguns segmentos, mas para padaria não. Certo, Padaria precisa ter Tem que ter um atendimento humano, né? de padaria. Lógico. Precisa ter o contato humano, Senão né, não em rola. todo rola. momento. Eu acho que não. Eu acho que ficaria uma coisa muito mecânica, muito fria.
E o brasileiro, assim, ele gosta de Gosta ter aquele de calor humano, né? Gosta de bater De chegar e falar, eu quero papo, ser atendido por aquele ali, eu gosto dele. gosta de bater papo, né? Legal isso. E quando você tá... Agora, portaria, sim, né? Portaria é a maior tendência hoje em dia. É frio, né? Frio. Você chega lá, coloca o rostinho lá, lê a sua biometria facial, Uhum. tá liberado. Você nem sabe quem é que tá do outro lado. Esse modelo funciona legal. Muito, né? muito legal. A tecnologia dessa ferramenta é muito boa. Ela funciona, assim, espetacularmente 100%. E aí esse perfil de quem opera remotamente é o mesmo de quem está local ou não? Não, não. Aí já muda. Muda bastante. Porque aqui você consegue ter uns processos... A pessoa né? está operando um sistema, né? Porque hoje em dia, para você ter esse sistema, você precisa fazer um cadastro. Então, esse cadastro estando pronto, a pessoa que está ali do outro lado, ela não tem problema. Ela não vai precisar saber quem você é, uma vez que você já cadastrou, né? Porque precisa apresentar documento, mandar cópia de documento, Uhum. né? Então, a pessoa está ali, ela não precisa saber quem é você. Agora, o porteiro físico, sim. Ele vai tirar suas informações, né? Tanto que tem lugares que eu atendo que eles exigem que sejam porteiros físicos. Eles querem que a pessoa esteja lá. Eles não querem saber de portaria eletrônica. Legal. Amanda, quebrando um pouquinho essa parte profissional, né? Já que a gente tá falando da parte humana, quem é a Amanda? Quem é a mulher Amanda? O que ela gosta de fazer? Jogar Ela tem futebol. filhos? Aí é... O que ela... Jogar sinuca. Quem é Tênis! a mulher empoderada, Amanda? Não. Fala um pouquinho do seu lado Amanda- pessoal agora. Não existe. Faz tempo que eu não tenho... Não. Esporte, assim, eu gosto muito de corrida, Hum. né? Gostava, pelo menos. Né? Amanda é uma mulher simples, que gosta de trabalhar. Muito. Isso é uma coisa que Workaholic. me traz prazer. Trabalhar. Estar envolvida ali no olho do furacão, eu amo isso. Você Eu não se saberia diverte no- viver de outra Você forma. consegue se divertir no trabalho? Muito, É, aí muito, que é o barato. Você é profissional. muito. Muito. Só que eu não posso exagerar ali na diversão, né? Porque eu preciso Acaba virando deixar pro outro lado, né? o profissional falar mais alto. Mas acontece e tem situações que eu não consigo segurar a gargalhada, por exemplo. Uhum. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Uma Qual que é a menina idade? de 15 anos Aí, ó. e um garoto de 5 anos. E eles são lindos. Ah, Sou casada também. E eles são maravilhosos. legal. 15 anos em 15 adolescência. anos. Não, É. minha filha é É tranquilo. espetacular, É. É uma garota de ouro. É, igual ali a Bia, nossa Ah. técnica de som tem 16, 17. Ai, E o mas- garoto é um furacão, né? Energia, né? Ô, beleza. Tipo o Denis Pimentinha pra pior. Ai, que beleza. Isso aí. E o orgulho de ter uma mãe profissional, trabalhando, importante na sociedade. A gente trabalha pra isso, né? Pra E nossos você filhos que sintam selecionou seu orgulho. marido? Foi eu fez que um- selecionei. Preenche aqui. Fez a... Há 20 anos atrás. Ali você já viu, olha, acho que eu já É fiz a isso aí. profissão. Não, porque na época eu não trabalhava com RH. É, Eu trabalhava de vendedora. mas você De fez quê? uma De boa loja? seleção. De loja. Vendedora de loja. Tem perfil de vendedora de loja mesmo. Posso ajudar? Posso ajudar? Não, vou só Vendedora dar de uma loja. olhadinha. Foi bastante tempo, mas sempre trabalhei com o público. Uhum. Né? Depois eu trabalhei num leilão de veículos, que eu amava também. Trabalhei Tem lá cara de cerca vendedora de 6 carro anos. Vendia bem. Você foi um fofão, né? Ah, tem cara de vendedora de carro. Pô, leilão de carro é um bom negócio, É né? um bom negócio. Já foi, né? Hoje em dia existem leilões próprios, né? Eles fizeram... Das locadoras, óbvio, né? então- Agora é tudo informatizado, tudo computador, você entra, faz. Mas antes era legal, porque era realmente como se via na televisão. O cara chegava lá, dava o lance, levantava a mão, quem dá mais. E era muito bacana. Dava muito rolo esse negócio de leilão, né? Bastante. Porque o carro não é aquilo, nossa. Tudo é complexo, né? Restaurante tem as suas dores, padaria tem suas dores, Todo setor, né? todo setor Tem, tem. né? Todo setor que médico dor de lidar com cabeça o aí, né? público existe isso. E você cria um... Você tem já, tipo assim, pessoas chaves que, por exemplo, você vai fazer uma inauguração.
você já meio que já sabe os profissionais, porque padaria repete. A gente tá numa Repete. padaria que você vai em outra, Tá tá lá. lá o Tá lá o fulano cara. lá, meu. Tipo assim, pô, Tá lá o tá cara. aqui agora? Tô aqui. Tem colaborador que geralmente só trabalha na inauguração, né? Inaugurou a padaria, ele não consegue ficar muito tempo no lugar. Então ele fica pulando. de Tem galho em gerente que faz galho. isso também, né? Dá uma... Confeiteiro. Confeiteiro, padeiro, é uma loucura. O cara, quando é bom, né? ele fala, meu amigo, uma é um pouquinho loucura. aqui, daqui a pouco eu tô em outro. Mas por quê? Eles ficam fazendo leilão, É lógico. né? Tem padaria, são quase mais de 3.000 padarias em São Paulo que nós temos. Né? Padarias assim que são ali documentadas, as que não são de bairro, são muitas. Então, de uma padaria para outra, se o dono sorrir melhor do que a padaria que o colaborador está, ele vai embora. Então, por isso que a gente precisa fazer com que ele ame o trabalho dele, com que ele acorde de manhã sentindo vontade de estar onde ele está trabalhando. Esse é um papel que você desempenha ou vai depender do lugar, se tem uma Isso é um abertura? É um É desafio? um desafio. É um desafio muito grande. Em geral, o pessoal gosta de trabalhar em padaria? Como que tá esse... Sim. São fases, né? Primeiro eles amam, depois eles se desmotivam e depois eles estabilizam. Existe esse... Eles- Tem um tempo isso aí? Ou varia? Geralmente sim. Varia. Se a pessoa realmente tem boa vontade de trabalhar, ela vai passar por todas essas fases até ela estabilizar, né? Tem aquele colaborador que tem um perfil reclamão. Vai trabalhar 50 anos na padaria, mas vai reclamar aos 50 anos. Conhece alguém que é de alguma área que... Conheço um Da amigo que tá bem tecnologia? próximo da gente aqui, que tá na outra sala, inclusive. Tem uma pessoa que é assim. Tem uma pessoa que é tá assim. sentado Ela é bem. cinza. Ela vai Nossa. reclamar 50 anos. Mas você fala pra ela, olha, você não gostaria de trabalhar em outro lugar? Não, Não, exatamente. eu quero ficar aqui. Aqui pra mim tá bom. Mas eu vou continuar reclamando. Todo dia eu vou reclamar. É um perfil... Nossa, Deus. Amanda, nesse momento, tem muitas padarias inaugurando. Como está Tá esse o mercado. mercado aí? Mercado de padaria tem se aquecido de uma tal forma, assim, muito rápida, né? Inaugurar a padaria também é fácil. O difícil é você mantê-la. É você Sim. fazê-la crescer. Porque quando você inaugura uma padaria, você tem ali um alto investimento. Altíssimo investimento. Então você precisa manter este investimento até que a padaria consiga caminhar com as suas próprias pernas. Né? Que é não só a parte financeira, mas a parte de colaboradores também. Porque até você montar uma equipe boa, uma equipe que realmente Sólida. fique no lugar, é difícil. Leva um tempo. Esse aí reclamando, né, Edu? Vai lá, faz a inauguração, treina, meia hora treinando o funcionário, certifica que aprendeu, dia seguinte você volta lá, Cadê? cadê o funcionário? Cadê o cara? Ah, Aí o cliente liga, tô aqui, não consigo abrir a padaria porque caixa não abre. Aí você fala, mas o que aconteceu? O funcionário não sabe. Aí você chega lá, é outro. Cadê? é outro. Acontece, principalmente em inauguração. Você inaugura a padaria. O cara tá lá, pegou o uniforme, participou de 15 dias de treinamento. Nossa, O ainda é cara mais foi longo ainda no... todos os dias fazer o treinamento, né? Porque a gente divide por partes o treinamento. Geralmente, quando eu vou inaugurar, eu divido por partes. Eu vou lá do atendimento, do produto, né? Das regras da padaria, o regulamento interno. Geralmente eu pego os donos para que as pessoas conheçam, né? Se conheçam ali, faço uma breve apresentação. E aí, no dia da inauguração, o cara não vem trabalhar. Nossa, no dia. No dia da inauguração, Aí é desisti. sacanagem, hein? Desistir. Mas desistiu por quê? Aí desisti. Não tem Simples porquê. assim. Tem porquê, né? E desistir. Ou então, no dia da inauguração, que foi o caso da Alexandrina, que foi uma loucura. Tinha fila dando a volta na padaria, quando a padaria abriu. Eu ia falar, se tá lotado é porque é bom, galera. Nós trabalhamos muito, muito mesmo, né? Todo mundo, né? A equipe toda trabalhou ali, deu sangue. Chegou no outro dia, teve uns... Não aguento. Não aguento. Mas imagina o cara pegar Não a vou fila dando continuar. a loucura. A padaria assim tá lotada, já é uma loucura. Imagina o cara olhando aquela fila dando volta, cliente reclamando que é rápido o negócio. Que é O cara não rápido. aguenta. É o que o Alex falou, ele falou assim, contrata o funcionário de segunda.
Porque segunda-feira... Não, ele fala que não contrata de segunda, né? Não, é confiada de segunda, porque terça também é calma. Tranquilo. Quarta, Já começa. Já começa a começa. esquentar. quinta, sexta, sábado e domingo ele desiste. Mas aí ele volta na segunda, tá? Aí ele Arruma fica outra. mais... Ele falou que se contratar no sábado, a pessoa sai no turno e não volta mais. Não volta mais. Não vem cá, É não. verdade. Isso é muito real. Mas aí precisa gostar daquele ambiente, né? Precisa gostar. Eu sou apaixonado pelo ambiente de padaria. É, Tem quando gente que não gosta, gosta de trabalha- São Paulo, porque São Paulo é muito agitado. Eu já, É. cidade pequena pra mim é 5 Já dias. dá, no Eu já máximo. quero voltar. Eu gosto é daqui, da Muvu. Da muvuca, da agitação, E você, do mano, gosta da trânsito. muvuca ou gosta da calmaria? Da muvuca. Da muvuca, né? Da agitação. Da agitação. Legal. Gosto de ver a galera correndo, subindo, descendo É. escada. E a Os geração... funcionários até geram um gif dela aí no Ah, pois é, WhatsApp, né? Daí ela manda, bom dia, é a Amanda. Várias figurinhas. Ah, engraçado. E esse perfil do pessoal que tá abrindo que estão abrindo as padarias agora, ainda vem da geração familiar, os Sim. filhos, ainda tá mantendo Pega o isso, pai, né? Tá filho. mantendo. Mas você já pegou alguns casos aí de pessoal mais de fora chegando? De inauguração, não. Sempre tem alguém por trás ali que tem todo o conhecimento, né? Que já vem de padaria. De cada 10 padarias inauguradas, quantas param no meio do caminho a curto prazo aí? Olha, não sei te dizer exatamente, mas eu ouço falar de algumas A curto que não prazo? seguraram. A curto prazo, Sim, o quê? tudo- 2 anos. Falta de gestão. 3 né? Falta de anos. gestão Não, total. às vezes é É. visão. Então, mas é Eu acho engloba a a falta gestão. de visão, sim, também, né? Mas tem a parte ali. Pra que mim, eu a tô principal falando, é a gestão. É um mega investimento. Então, Nossa. se você não administrar bem aquele investimento, ele vai por água abaixo. Totalmente. Ô, Edu, eu discordo, porque a gestão, se você fala assim, é a gestão que faz o negócio não dar certo. Então eu posso abrir um negócio em qualquer lugar, aplicar uma boa gestão e vai funcionar. E não é assim. Pode. Mas ela ajuda muito. Não, eu A gestão concordo. ajuda muito. Ela Você pode... concorda que se não tiver gestão, não vai pra frente? Não, eu concordo se não tiver gestão, mas, Então, por exemplo, um McDonald's não abre em qualquer lugar e bom, funciona. mas Tem uma uma gestão. abre, Em exato. qualquer lugar Pode, não. pode abrir. Funciona. Pode abrir qualquer Não, lugar. ele vai- Funciona porque hoje eles têm um método de trabalho já que vem lá de trás. O McDonald's é Automático. automático. Os caras desenharam lá na quadra, você não viu no filme? É aquilo, Pode cara. abrir. Os caras fizeram aquilo isso não Não, acontecer. abriu na Santa Efigênia, meu. Na Santa Você Efigênia. viu E eu o da Santa como Efigênia? lá. Lá em cima. Eu não como em nenhum lugar da Santa Efigênia, mas naquele Gente, McDonald's eu 25 como. de Porque eu sei como é março, que é, velho. Burger King é uma loucura. É, Deve lógico. ser lá. Na Totalmente. 25, hein? Ó, vou lá ver. Sim. Tá abrindo o Oxford. Louco, em cada esquina. Aqui tá abrindo E uma. outro, Automático. Já pensou você Automático. que contratasse pro todo dia você ter 200 pessoas para contratar? não, porque porque tá cada- abrindo 200 por Cada dia. esquina é um. O que eu ouvi dizer dessa rede? Que eles contratam pessoas sem experiência. E eles jogam a galera dentro de um local e eles aplicam treinamento. Sim, Essa é gestão. exatamente. Uma Que nem- ótima gestão. Só que dentro de uma padaria, como que você vai pegar uma pessoa 100% crua? Né? Já peguei, porque eu acredito nisso. Tem muita gente aí que precisa de oportunidade. Né? Que tem boa vontade. O McDonald's precisa faz de isso, né? oportunidade. Como que é o nome daquela empresa de hambúrguer? McDonald's, Não, outra. Burger King, Burger King, Outra, mas é. Bob's. Bob Outra. e Meu, tipo Outback, mas é outra. É. Madeiro. Madeiro. O Madeiro. Porra. Nossa, Nossa. madeira. É, Ó, isso questão- é madeira em Nossa, quarto. batata que Caraca, branco, não, né? madeira tinha que estar em segundo. O Madeiro, eles contratam as pessoas, né? O Madeiro, eles contratam as pessoas e tem uma casa pros caras morarem. Sabiam disso? Não. Uma não. casa. Desculpa, Eles vocês. uma casa. Então Mas- eles alugam e deixam lá pro cara. Você Desculpa, mora onde? Eduardo. Mas eu Vai não, morar gosto, aqui eu não agora. gosto dessa ideia, sabia? Sabe por quê? Quando você faz isso, tem um negócio que fica implícito aí, que é você pega a pessoa lá do fim do mundo. Aliás, churrascarias, tem a cidade. Pô, cadê o João, meu? Pra falar o nome da cidade. Ah, desculpa nada. Você tá assistindo Só pra eu porque contrariar o tem Edu. nada que desculpar ninguém. Eu quero ver a Amanda. E que ele ele sai do local onde ele mora em busca desse trabalho e vai morar lá. Aí ele não pode, por exemplo, reclamar de alguma coisa, porque senão ele perde a moradia dele. Quer dizer, fica um negócio meio ruim aí.
Não acho. Não acho. Assim, ele vai ter o salário dele, mas Porque tem como que eu vou pessoa- brigar com a pessoa Mas reclamar eles não te alguma coisa obrigam. se eu não Que eles não te vou obrigam. tocar? Aquilo ali é pra quem tá com dificuldade, cara. Eles não te obrigam a falar, pô, eu moro longe, pô, aceitaria morar igual o time de futebol. Não tô dizendo Vem do ficar no- madeiro, tá? Eu falo da Palmeiras. ideia de você... Alojamento, os times de futebol ideia. falam, vem morar aqui, meu. Entendeu? Eu acho uma ideia legal. Acho legal. Você acha legal? Eu acho legal, Eu não porque... sei, não. eu acho... Eu acho que Também. não. Eu acho legal porque Eu acho é a questão legal- da pessoa que precisa, não é todo mundo. Então, que mas vai eu acho morar legal, lá. então, ó, toque o seu salário, você vai trabalhar, você vai ganhar tanto Mas a e pessoa você não mora tem onde você moradia, quiser. É isso? Não é que não É tem nesses moradia, é casos? que ela prefere Ou mora morar perto muito do trabalho. longe? Eu preciso trabalhar. Quem quer trabalhar não escolhe. Se vai morar aqui, lá. Não escolhe. E o Ela cara trabalha- acorda às 3 horas da Exatamente, manhã e mano. pega um busão Se tiver que morar do lado, lotado. vou morar dentro. Tem um cara, tem um dono de lanchonete aí que ele tem 50 lanchonetes aqui em São Paulo. Sabe onde é a casa dele? Dentro de uma das lanchonetes. Aí, meu, é o jeito que o cara quer viver. A vida dele é lá. O cara tem a conta dele é recheada, mas ele quer viver dentro de uma lanchonete dele. Fez uma casa em cima e quer morar lá. Então, assim, o cara ele começou como chapeiro e hoje tem 50 lanchonetes. Então, assim, quem quer trabalhar, faz o que tiver que ser feito para poder alcançar aquele objetivo que ela tem. Então, eu acho assim, eu não escolho o trabalho. E as pessoas que querem trabalhar, quem você falou da dificuldade hoje das padarias, as pessoas, elas não querem trabalhar. Ai, sábado, tem que trabalhar sábado? Então eu não vou. Mano, você não quer trabalhar sábado, amigo? Folgar Fica no rico. domingo. Tem domingo do mês. Mano, você não quer trabalhar? Filho, ganha na Mega Sena. Aí você não vai precisar trabalhar sábado e domingo. Monta uma empresa. Monta uma empresa, Mas seja não é empreendedor. legal- mas não é legal dar casa e pôr a pessoa pra trabalhar, não. Não, na minha opinião, Não, é. não, eu Você tá querendo- entendi. Você tá eu querendo entendi. escravizar o cara lá. Escravizar nada. Você gosta disso aí. Não, O Edu tá falando do Hendrick e do Palmeiras. Tudo que ele fala, Não tem não. que o Palmeiras. O Palmeiras. O Hendrick veio pro Puxa São Paulo e não quiseram dar casa Que pro triste, Hendrick. que É, triste. Foi pro Palmeiras e deram casa pra ele. Triste. Palmeiras é triste. Para, mano. E jogador de futebol vai ver o jogo. Eu vou perguntar pros meninos que são ali do Corinthians lá. Você vai ver. Vou trazer um aqui pra te falar se é legal isso aí. Fica ali, aí você vai brigar, discute com o técnico pra você ver. Você é expulso de casa, meu. E você vai morar onde? É? Ué, você não tem casa? Sua família não tem casa? Mas Volta aí pra você sua vai ter casa. que regredir. Ué, e não daí? aplicar. Ué, quem quer vencer na vida cai 10 vezes pra levantar de novo. Tudo Aí bem, né? mas eu gostei. mas aí o cara tá morando lá. Não, né? isso é Quer ir morar numa Tem mansão, problema. aí vai voltar pra casa. Isso aí é dos pais. objetivo de vida. Ó, vou viver esse período da minha vida aqui que eu vou sofrer, mas daqui a pouco eu vou lembrar do que eu passei. E valeu a pena. Eu acho que é assim. E como tá o negócio das certo. mulheres aí na seleção, mano? A mulherada tá indo pra cima pra trabalhar, Sim. os cargos. Tem mulher chapeira? Tem. Só tem? Aí existe. sim. Aí é top. Não tenho nenhuma. Mas se for necessário ir pra chapa, elas vão. É. E elas dão um show. Ah, imagina. Aí, ó. Nossa. Porque Mulher. a mulher é mais organizada. Eu penso assim, você comandar ali a chapa, a mulher é perfeita. Mulher confeiteira. Nossa. Existe uma grande diferença. Tirei até um print desse ao vivo aqui pra te mostrar depois. Que dá pra ver. Que dá pra ver. É nítida a diferença de um produto fabricado por uma mulher e um produto fabricado por um homem. Sério? Claro. O amor, né? O O amor, amor. a A dedicação, a delicadeza, delicadeza, a verdade. beleza. O atendimento né? de caixa também. Eu só Eu acho prefiro, eu só mulher- gosto de ser atendido por mulher. É. Tem todo Mulher eu lugar acho que eu que vou. dá um perfil bacana, assim. É, Tem- as Mas mulheres aí fica são fechando necessárias muito, pra né? algumas funções, né? Ainda hoje. Falam que trabalhar com muita mulher, o problema é a fofoca, é verdade? Não. Que acontece as Imagina. tretas e tal. É ou é, lenda? E a pegação? Não existe, né? E a Nunca. pegação? Não existe isso, Nossa, o gente. pessoal fala que Que tem... isso? Assédio, Tem um mano. dono de Rola muito padaria. assédio de dono de padaria, Não. por exemplo. Não, pelo menos com os que eu trabalho. Gerente também, né? Não. Acontece das pessoas se envolverem assim E entre os funcionários? qualquer outro segmento. Mas sai treta, não sai? Eu tenho um caso aí que fala, ih, é mulher casada, homem casado, e não sei o que, aí Sai, sai gente. briga, aí Lógico. Isso aí é Mas social, tem. o né? cara fala que São é o... problemas sociais. Fala que é uma loucura, É meu. uma Olha, loucura. padaria, você É entrar uma naquele mundo ali. loucura. Tem gente que tem 2, 3 namorados dentro da padaria. 2, 3 maridos. Entendeu? E tem o marido Fora em casa. Trabalha, filho. Tem o marido em Trabalha. casa. Você consegue ter 20, porque você só trabalha. Uma liga onde você tá, todo trabalho. Porque é uma coisa assim que você fica muito focado ali dentro, né? Fica muito introduzido no trabalho. Né? Então isso acontece em É. todos os lugares. Quando a gente chega até nós, através da Rádio Peão,
que é a Rádio sensação Peão, das aí, ó. padarias. A Alô, Rádio alô, Peão Rádio é Peão. top. Chega pra gente. Qual é o posicionamento que eu preciso ter? Sendo da porta pra fora da padaria, não atrapalhando o andamento. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você Lógico. quiser. A 500 metros da empresa, a vida é tua. A 500 metros pra dentro do portão da empresa, tua vida é nossa. Ah, tem essa questão de distância. E sem uniforme, né? Sem uniforme, gente. Mas tem histórias com uniforme Com dentro da padaria. E que o teto caiu ainda. Ô, louco! O teto caiu ainda. Certo? Que É que hoje os babado, quartos de mano. farinha, eles estão com câmeras, né? As padarias colocam muitas câmeras Sim. hoje em dia, mas antes não tinha. Então eu escuto cada história, assim. É, E história. roubo? Quando você pega roubo, já pegou? Muito. Muito, isso Já. acontece Já? muito. né? Já peguei. Caraca. Já peguei de ter que, no momento, chamar a pessoa do caixa, Do caixa. Roubando dinheiro assim na mão. e grande. mostrar simplesmente a filmagem pra pessoa que a gente pegou. Falar, não dá pra ficar. Né? Mas eu nunca peguei nenhuma situação em que houvesse caso de polícia, essas coisas. Né? Nunca peguei nenhuma assim, só de demissão mesmo. Nossa, eu já vi relato de... Espera, só um minutinho. Quer que arrume alguma coisa? Não, mas não tem problema, não. Baixo, rosa. Aí não tem. Não, tranquilo. beleza. Da cor da luz É. aqui... É porque é dia das mulheres. Mulher, gente! É o dia das mulheres, Ela é mulher, ela quer. respeita! Isso é a Ela é pessoa, mulher! Rosa. se é a pessoa que tem toque, meu, não é possível. Ela é Ela mulher. É virginiana, no mínimo. Acertou. Olha, tá vendo como a mulher é delicada? Eu sou virginiana e eu Olha a cara da reconheço Bia, outra galera. de longe. E olha que ela é pessoal, hein? Eu tive relato do funcionário pegar uma peça de frios, joga dentro do saco, joga no lixo, e aí vai no lixo, pelo amor de É Deus. real. É. Esses dias nós pegamos filé de frango dentro de um saquinho atrás da lixeira do banheiro. Mas sabia de quem que era ou só achou A gente achou ali o produto do furto. Mas não achou o meliante? Não achamos a pessoa. Desconfia? Não. Não pode, né? Nem Não tem dá pra desconfiar, confiança, né? assim, porque é muita gente. Muita gente que tem acessos, né? E como que você faz isso aí? Você tem algum... Porque é óbvio, né? O ser humano é complicado. Mas você tenta, mais ou menos ali na seleção, você tem algum parâmetro? Você tenta achar isso ou isso não tem como? Passa desapercebido? A gente mesmo? tenta, mas ninguém vem com manual de instruções. A gente descobre no dia a Ainda, né? dia. É. A gente descobre no dia a dia. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela demonstra. Não demora muito. É fácil Né? de... Ela perfil, né? demonstra, É ela perfil. pode ter uma máscara ali no momento da contratação, Mas tem ela algumas não pessoas consegue que conseguem. Mas tem pessoas que conseguem esconder há anos. Isso teve um dono de padaria que me contou que a funcionária dele de 10 anos, que ele foi descobrir esse ano agora, que ela roubava ele tipo R$500 por dia. E ele não. E ele falou que ela tinha 10 maneiras diferentes Ô, louco. de roubar ele. Isso é um livro, né? Mano, ele me me contou. Ela tinha... maneiras de roubar uma padaria. Vamos vender. Como Mano, seu funcionário pode te roubar em 10 passos. porra, mano. Ficou É 10 perfeito anos. isso Então aí, tem título de pessoas livro. que, né, velho? 10 maneiras do seu Gente. funcionário Ô, pode te Edu, roubar. vamos trazer ele aqui para ele Vou contar isso trazer, daí, para eu vou poder trazer. todo mundo saber É. quais são esses 10 passos. Pra Ele gente me contou poder se e eu prevenir, fiquei- né? É. Pra gente poder se prevenir, porque remediar é difícil. No É software difícil a você gente chegar tenta, pra uma né? pessoa. A gente precisa pôr uma máscara também quando você vai dar esse tipo de feedback para um colaborador. Né? Então, eu mostro o vídeo. Assiste esse vídeo. Depois me diz. Sem falar muitas coisas. Né? E eu fico olhando pra cara da pessoa, porque até a Uhum. própria pessoa, ela já demonstra ali. Ela se surpreende Né? com ela. Exatamente. Mas você percebe que a pessoa começa a mentir. Né? Quem mente rouba, dizem, né? Então você percebe que a pessoa começa a mentir por coisas pequenas. Ela começa a disfarçar coisas, situações, né? A tentar passar pano, a tentar estar sempre perto de coisas de valores. Né? Porque o cara que tá ali para trabalhar, ele não vai querer ficar sabendo onde fica a chave do não sei o que, do não sei o que. O cara não fica querendo subir no escritório, né? Não fica. Ele sobe lá quando ele é chamado.
Ele fica no local de trabalho dele. Então você começa a notar certas coisas. Porque ainda hoje a gente guarda algumas coisas dentro do escritório. Coisas de valores, né? Coisas mais caras, produtos mais caros, insumos que são usados poucas vezes. Então você percebe que a pessoa sempre quer estar ali perto. E no açougue? Quer se No envolver. açougue você pegou uma peça de carne ali, você tá louco. Ali no Mercadão é bem difícil eles levarem, porque tem milhares de câmeras, né? E eles saem dali, eles têm um vestiário em cima, assim, que para eles poderem levar, eles têm que subir elevadores, cada não sei o que, então é bem difícil. Sabe uma história que eu fiquei sabendo esses dias? Você é o Zé da história, hein? Você é O dono me contou, né? Das histórias. O dono dele, eles me chamam pra conhecer lá a estrutura e começam a me contar as histórias. Falou, meu, sabe esses armários aqui? Tive que colocar pra fora porque um roubava o outro. Os armários. Isso acontece toda hora. Os armários, Isso é mano. natural. Se não tem cadeado, eles roubam. Os próprios colegas. Não, uniforme é uma coisa de louco, porque você dá 2 uniformes para cada colaborador. Só que quando um sai, ele vem te devolver 5 uniformes. Ou seja, roubou do parceiro. Como você tem 5 onde apareceu? uniformes? Como você tem 5 uniformes? Aí eu peguei emprestado. Pegou emprestado, caralho, meu. Você pegou do seu colega de trabalho. Assume. Emprestado. Só não devolvi. Mas peguei. Roubou o uniforme do colega. E de cliente? Já teve caso assim de problema com Também sempre cliente? tem, né? Assim, do que? De... Roubar? Um funcionário roubar ou de repente arrumar uma confusão com o cliente. Assim, de confusão já, porque tem clientes e clientes, né? Tem gente que chega no lugar pra causar. Aí, ó. Tá O vendo? Alex Que aquele o cara chega querendo arrumar ele vai confusão. pra desabafar. Ele vai lá, vai poder arrumar uma confusão para ele se explodir lá. Tá tendo muito isso aí? Ou... cliente chegar pra... O que tem muito O pessoal tá meio são louco, reclamações em redes sociais, principalmente no Google. Não sei, o Google premia pro cara ir lá, postar uma foto e fazer uma reclamação. Dá milhas, não sei o que é. Mas é pertinente? Então, você Não só reclamação, coisas legais também, se você Coisas postar. legais, mas tem, né, coisas Sim, assim é que tem gente que é... eles pegam assim, pesado. Não, eu É vi uma verdade. reclamação na Big Bread lá, que ela reclamou do pão, até comentei no último lá, que não procedia nada. Tipo assim, uma reclamação, seu pão é seco, Nada a ver, Tipo, aí 10 pessoas falando, não, o pão é bom, e só... Pô, gente, dá a impressão exato. que o pão é aquele meu. pão zoado e não procede. Então, Nem sempre procede, né? e aí a rede social vira aquele desabafo. Exatamente. Pô, que nem o cara lá da padaria Palmeiras falando que a padaria não tinha mundial, meu cara louco. Isso aí tá certo, né? Ele acertou. Doente, Ele velho. acertou. Não tem o que falar, não fala, amigão. Entendeu? Ele foi um Comentou. cara verdadeiro. Exclui o seu comentário, tá? Só pra você saber disso. Você vai um outro não vídeo quero, lá, você não tá quero. vendo? O pessoal vai te pegar no pé. Mano. Mas Tô brincando, acontece, filha. sim, o cliente chega. Nem todo mundo está sempre no bom dia. Exatamente. Então, qual que é o nosso papel de atendente, né? De receptor do público? É levar. Fazer cara de paisagem. Exatamente. Eu tenho Engolindo. eu tenho um amigo dono de padaria que ele fala assim. Ele fala: Meu, eu tenho uma técnica. Se eu falar assim, acho que Já sei quem é. Já sei quem é. Sabe o que é? Ele não quer que fale o nome dele. Ele Virou estrelinha. Deixa ele. Ele é assim, o antissocial. Ele é o. Não tiro foto na academia, não sabe, que o cara não- fica tudo não louco. gosto de aparecer, É. não fala meu nome, é o Zé louco. Mas é louco. Aí ele fala assim: cliente chega, eu fico assim, ó. Eu pego um lugar assim e fico olhando pro nada. E fico olhando. E aí o cliente fica lá e eu fico, sim, E o cliente fala assim: Mark, já teve caso de cliente ficar lá uns 10 minutos assim comigo. Assim, eu não sei o que ele falou. E ele ficou lá reclamando, e eu olhando assim, não, isso, tá certo. Só que faz essa técnica aí e dá certo lá na padaria. Abraço, do louco. Eu trabalhei numa padaria que o dono de lá, ele é jovem, né? Ele é bem jovem, assim. E ele é todo musculoso, assim. E ele tem um vozeirão, né? Então ele chega, aí, mano, não sei o quê, não sei o quê. Mas os clientes gostam dele. O cliente chega pra reclamar e o cliente sai amigo dele, Quebra, né? né? Mas do jeito de falar, então, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele chama o fulano, ô, fulano, não sei o quê, resolve isso aqui, agora. Aí o cliente já
É, Você acha? Ele quebra, Né? né? Mas também quando vai cliente que ele vê que não é verdade, que a pessoa realmente está querendo causar, aí ele arruma treta mesmo. Ele não gosta de ser destratado e que ninguém destrate os funcionários dele. Né? Tudo bem que tem épocas que o cliente tem razão, é lógico, em algumas vezes. Mas ele chega e fala, mano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, acaba o cara saindo de lá. Não, eu tô explicando pra você como é que é. Você tá na minha padaria. Tem gente que confunde um Né? pouco isso, né? Acho que a padaria por ele ser cliente. Acho que também, às vezes, a frequência, que é o que o Elias falou lá no começo, né? A gente tem a nossa padaria. Tem a minha padaria. Sua padaria é qual, Edu? Minha padaria? É. Todas. Todos o que? Sou Agora apaixonado você- por todas. Você Principalmente a Palmeiras, é um né? coração mole Todas. demais. Sou Esse aí apaixonado não é por apaixonado. padarias. A minha padaria aqui é a Poesia, onde eu compro. E bom, a gente vai. Daqui a pouco você sente que aquilo ali, você se sente à vontade ali dentro. Sim. Num dia que você tá ali com um humor meio virado, se a pessoa não tiver um autoconhecimento, um controle emocional, ele pode, de repente, confundir aí e achar que por ter aquela convivência na padaria, tem o direito ali de repente, sair quebrando tudo, né? Talvez tenha um pouquinho disso. E isso seja um pouco frequente. Antigamente tinha uns acontecimentos inesperados nas padarias. OVNIs. Tinha as pessoas que não. entravam e caíam, de repente, Do nada. Não sei. do nada. Gente. Oxe, mas onde é isso aí? Do nada. Tinha uma turma aí que faziam isso, aí Era o pediam Pânico indenização. na TV? Entendi. Não só mercado. Escorregava, sei lá, Escorregava, de propósito, caía. pra dizer que era culpa da padaria? Culpa da padaria. Poxa, que falta de caráter isso. Mas tinha Mas tem gente. Meu, outro dia eu fui no Pão de Muito. Açúcar. E aí tava lá na fila eu com meu tio. Né, nós ia pra praia lá, bonitão, tirando onda. Aí, meu tio, vamos na fila do idoso, né? Que ele tá idoso. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, tinha dois senhorzinhos já, um casal de senhores na frente, nossa. E aí os caras estavam meia hora lá na fila e travando a fila, mas aí meu tio, daquele jeito estressado dele, né? O que tá Todo acontecendo aí? educado. O que tá acontecendo aí? Tá demorando. Esse negócio. Aí a operadora de caixa falou assim pra gente, não, é porque esses senhores aqui, eles vêm todo dia aqui, eles rodam o mercado inteiro procurando produtos vencidos, chegam aqui no caixa e querem, tudo que eles pegam vencido, eles querem de graça. Todos os dias eles fazem isso. Aí eu falei, mas é um erro de vocês deixar produto vencido Sim. todo dia. Mas ela falou, não tem como controlar. Então, Acontece. mas tem pessoa, tá vendo com a cabeça? Mas não é uma estratégia, por exemplo, se você tivesse um casal desse lá na parada pegando tudo que tá vencido, não era bom? Você ia chegar e falar assim, ó, já vem, ó, chegou o casal, vê aí, Tá fazendo nem trabalho pega fila, já me Pegue. procura direto. Eu te dou Já tudo. pega tudo que tá vencido, traz Manda aqui. o colaborador ficar colado neles. Então, Alguma tudo- coisa sempre Ele passa. pode trazer o de Muito casa, né? São muitos produtos, Muitos muita coisa, cara. Ele pode trazer um produto vencido de casa, chegar lá e falar que tá vendendo na padaria. Não, eles não fazem, eles acham lá mesmo. Sempre tem. Tem ali não vou falar na padaria, Não vai, fala. porque ele falou que não quer que fale. Abraço, Edu. Big Bread. Ele colocou a geladeira na fila, passa na geladeira. Mano, gente, é foda. Mano. Ai, meu Deus. Aí a pessoa tá na fila, a geladeira tá aqui do lado. Aí tem lá o quê? Um Yakult. Tem um negocinho ali, tem um Frios. Aí de repente aparece um Yakult vazio, um Frios rasgado. Eu falo assim, meu, não tem jeito. Não tem como. O povo fica aqui, fica comendo, acha que isso aqui é de graça. Eu vou pôr aqui, ó, de graça aqui pra comer. É umas coisas que acontecem que, pelo amor de Deus, Não, gente. Padaria acontecem coisas Lidar com o ser humano, inimagináveis. né, velho? O ser humano é complicado. Inimagináveis. E o Né? interessante é que é do público, é o interno, é tudo, né? Você tem que cuidar de tudo mesmo. De tudo. Ao E quadrado. você não consegue, que nem eu não consigo ficar só ali na RH, porque às vezes eu preciso descer na padaria pra ver alguma coisa. Ela fica comendo banoffee lá embaixo, tomando café, Isso. entendeu? Quase todo dia. E o banoffee é bom. Gostoso, hein? Ela Banoffee fez. é bom. Tinha acabado de almoçar, ela fez comer um banoffee desse tamanho, né? Pelo Muito amor bom. de Deus. Aí Muito sim. bom. Obrigado. Quase todo dia. Muito bom aquilo, amor. Né? Mas eu queria, você tem algum queridinho de padaria aí? O quê? Padaria queridinha, tem? Ou donas?
Tenho. Tem. Qual que Tenho, é? mas eu não vou falar. Porque... Mas senão eu vou magoar os outros, Não, né? mas não tá mais gravando, a gente já ligou. Mas atualmente, assim, Abraço, Tânia. da Central? Tânia tem da Você conhece Central. a Da Tânia? Central? É. Minha amiga. Aí, ó. Você gosta Amo a da Tânia? Gente muito. boa, né? Fiz até um Amo. vídeo pra ele. Amo a Tânia. A gente... Inclusive, ela me ligou hoje, eu não atendi. Sério aí, Tânia? Não quis te atender, hein? Tá A mãe estrela. dela, a Dona Maria, são Que maravilhosas. São pessoas que moram... Vamos no mandar meu esse coração. corte pra Tânia aí, pra ver se ela dá uma moral pra nós lá. Mas não é... não posso perguntar, não vou perguntar isso por ela. Mas tudo bem. Vamos Já vai lá, maravilhoso. Eu tenho, atualmente, eu trabalho em 2 padarias, assim, que entraram pro meu coração. Né? Que eu tenho realmente amor, não que eu tenha pelos outros lugares. Mas são 2 padarias que eu gosto de estar lá. Não só pelo espaço, mas pelos donos também. Uma é uma família que eu amo, né? Os integrantes da família ali são todos, o pai, a mãe, os filhos, eles são maravilhosos. Legal. Eu gosto mesmo de estar com aquela família, porque eles são pessoas do bem. Né? A gente tem uma sintonia, uma amizade bacana. E a outra são irmãos, Você né? viu o nome dessa? um irmão e uma irmã. É segredo. Um irmão e uma irmã que eu também tenho um carinho todo especial por eles. Porque eles são pessoas, assim, muito trabalhadoras. Qual né? os nomes? Cita os nomes pra gente aí. Quem é? Não vai Prefiro estar. deixar Ah, meio tá. que no ó, E- né? e as Mas mulheres? Quem é? a padaria, Eles né, sabem. que eu falo da família Alexandrina e toda a rede dela. São né? várias, São né? várias padarias. E a Gôndola. A padaria Gôndola. Tô louco que pra fazer vídeo nessas padarias, mano. demorou. E a padaria Gôndola, que tem todo mundo lá, o Sérgio e a Sandra, que eu gosto muito deles. Acho que eu peguei eles como irmãos pra mim. E os Legal. outros, quem fica mais... Seu Diquinho, que foi meu primeiro patrão de padaria, né? A gente nunca esquece. O primeiro patrão de padaria, Entenderam. que me ensinou muita coisa. Muita coisa. E eu adorava observar ele falando, ele agindo. Tem muita... É muito Então, mas é legal, aquela né? coisa de Tentava você... sugar Do ele, cara ser eu uma pessoa boa, né? Você gostava eu da... perguntava, como que faz isso, seu Diquinho? Como que é isso? Como que é aquilo? Como que é aquilo outro? Porque eu gostava de ver ele falar. Eu gostava de aprender com ele. E geralmente o dono de padaria gosta de ensinar, A né? enciclopédia. É. O nosso primeiro Funcionário, cliente, né? né? Paulo Carvalho. Abraço, Paulão! Vai vir aqui, o É, Paulo. com certeza. Amanda, por você ter essa posição, eu queria te perguntar uma coisa importante. Por você ter essa posição Ah, eu não posso esquecer de falar do Leonardo. de Leonardo. O Leonardo é o dono da Alexandrina, o cara que administra lá, né? Aquele que Exatamente. vocês conheceram, É. que é o que eu mais tenho contato, assim. Tem momentos que eu tenho mais contato com ele do que com o meu próprio marido. Ai. Eu falo mais com ele do que com o meu marido. É desde as 6 horas da manhã até o Uhum. final da noite. Porque a gente tem muito assunto e a gente nunca repete assunto. Né? A gente Mas marido às vezes não tem acha uns ruim isso, embates. não, viu? Não, Às vezes eu ele fala, não acho. ótimo, eu vou ver meu futebol Isso. e não vai O ter meu não acha interrupção. porque ele sabe que tem alguma coisa ali que... Alguém tem que trabalhar. É, né? Sim. E é sábado, domingo, então eu falo mais com o Leonardo do que com o meu marido. Certo. Então, essa questão profissional que eu ia te perguntar, de você estar numa posição privilegiada hoje no seu lado profissional, você já sofreu algum tipo de, por exemplo, você precisa impor uma opinião ou falar alguma coisa, ou dar uma opinião para um homem e sofrer aquela questão do machismo por ele achar que você é mulher, Claro. né? Não ter Sempre. essa... Como Sempre. já teve essas situações? Sempre. É. E aí, como que você faz? Entra o convencimento feminino. Para isso E que nós aí? somos mulheres. Pra gente Café, né? poder, Hum, né, impor. Você precisa impor. Quando você vai convencer alguém de alguma coisa, você já precisa dizer quais são os prós, né? O que vai ter de benefício e o que vai ter de ônus. Uhum. Precisa mostrar. Lógico que se você acredita que é uma coisa boa, os benefícios serão maiores. E aí o próprio cara vai colocar na balança e ver que aquilo vai Uhum. funcionar. Então ele aceita. Ou então você fica falando todo dia. Manda uma mensagem todo dia, fala todo dia, que você vence pelo cansaço. O vencimento pelo cansaço. E as mulheres como donas de padaria? Porque citei a Tânia, tem ali a Sanremo, tem a Big Bread de Pirituba, mas até um tempo Conheço atrás... todas elas. Conhece todas Fabiana, Alessandra. gente boa. Nossa, amo, Alessandra é demais. Amo essas mulheres. Tem a dona Neide também, que é dona da padaria Cecília. Cecília, Também é da família da Alexandrina, que é uma dona de padaria
sensacional. A própria Fátima da A Paneteria. Fátima, né? Mas a Fátima ainda tem o Ari ali, Mas que é a bem Fátima- ativo. Mas a Mas Fátima, é a Fátima ela que comanda. Não, mas a Fátima ela é top. Outra A gestora, Fátima- né? Fátima é gestora. Porque até quando a gente, ali, né, no começo, que a gente começou a trabalhar com padaria, era muito raro isso. Porque a Raro. cultura, da portuguesa, Masculina, né? ela tira Nossa, mesmo a... Em geral, né? Mulher. Não só em padaria. E isso começou, você começa a perceber as mulheres entrando mais ali, assumindo. Sim. Como que isso já está mais normalizado, isso aí? Eu creio que sim, e eu creio que estão surgindo outras, né? Por exemplo, na Casa Tivoli são 2 mulheres e um rapaz que vão cuidar da administração da padaria. Olha aí. Que é a do Tatuapé aqui. Exatamente. Ah, é E eu legal. adoro isso, eu adoro trabalhar com Não, mulher. eu também, dos clientes, eu sempre preferi as padarias. Eu não sei se é porque eu sempre admirei isso. Não tinha. Então, quando você tinha um cliente que era mulher, pô, era especial, era diferente, né? Porque você só lidava com homem, sempre aquela mesma coisa. E a mulher já tinha uma visão diferente. Porque quando você fala assim, ó, o problema está no seu equipamento. Se você não melhorar seu equipamento, investir nisso, você vai ter problema. Exato. A mulher, ela escuta isso. O que eu tenho que fazer, então, para melhorar? O homem, não. Não, deixa que eu me viro. É tipo assim, se qualquer coisa eu corto ali, invento um fio e aquela coisa de que o homem eu vou resolver, eu vou fazer, né? E a mulher, não. Ela fala assim, não, eu não quero. Eu não vou ficar na mão com uma coisa dessa. Então, ela dava muito mais atenção para aquilo que você falava, no que você é especialista. E isso fazia com que eu me sentisse mais valorizado como profissional com minhas clientes mulheres do que com os homens. Né? Então eu adorava isso aí, adoro Muito até bom. hoje. E a praticidade da mulher, ela consegue fazer mais de uma coisa dentro de padaria. Muito mais, porque ela tá de olho, ela sobe para contar farinha, ela vai fazer o pedido de farinha, ela sabe o que tem de carne, ela sabe o que precisa comprar de insumo para confeitaria, ela sabe o que está produzindo, ela sabe qual foi o problema que deu no caixa, ela sabe tudo. Né? Enquanto os donos precisam que alguém tenha uns que têm olhos de águia, mas tem alguns que precisam que o colaborador responsável ali se reporte a ele. E a mulher não, ela tem uma visão assim, ela é um polvo dentro da padaria. Ela consegue enxergar inúmeras coisas São que eu vários acho braços. que o homem demora um pouquinho mais para ver. Você Cabe mais no seu portfólio? Olha, eu ia Padarias? fazer essa pergunta. Sempre. Tem certeza? Sempre. Caramba, eu ia fazer essa pergunta. Então, é muito importante isso. Sempre. E como possivelmente- que então você presta serviço nessa área de inauguração, então se tiver inauguração, você é Inclusive, eu já convidei ela pra estar com a gente no nosso stand lá na feira, viu? é mesmo, hein? Vai ter Entendeu? aí, ó. Eu? É, Lá, tô brincando, nós à teremos vontade. o maior stand da Pipan. Vai lá tomar um café com a gente. É. Não, eu faço um convite especial. E como que faz, por exemplo, você tem o Instagram, geralmente com... Tenho. É Amanda Oliveira RH. Isso, Amanda a famosinha do Oliveira, RH. É. RH. E o GIF? Tem o GIF pra gente compartilhar com o pessoal? Tem, depois eu mando pra Manda você. que a gente vai mandar, Salvei deixar todos. disponível os GIFs. Pra usar se eu precisar lá na frente. Não, isso são fotos roubadas, né? Porque às vezes a gente posta e do nada. Assim, Mas não tem lá no seu termina a Instagram aquelas conversa. fotos lá. É porque eu não sou uma pessoa muito de redes sociais. Eu posto muito stories. É. Né? Geralmente não publico muito, porque eu não tenho tempo para publicar. Então eu tô ali num momento que eu estou aguardando alguma coisa, eu tô ali vendo o que tá acontecendo, ou a hora que eu chego em casa eu dou uma olhada. Mas não sou muito de publicar. Precisaria, mas não é muito meu perfil. E você atua, então, nessa parte do RH? Do RH. E qual que é a dor que o cliente tem para que quem a gente for divulgar esse vídeo, ele identificar? Porque muitas vezes o cliente ele não sabe que ele precisa de um profissional. A mão né? de obra e a implantação dos processos. O que são processos? Relógio de ponto, uma folha de pagamento. Né? Inclusive lá na Central, no momento que eu trabalhei lá, a gente implantou uma planilha de folha de pagamento que reduziu de um dia inteiro de fazer uma folha de pagamento para algumas horas. Então isso, né, é um benefício muito grande, porque você não fica preso ali. Você sabe o que você precisa enviar para a contabilidade, que todas elas têm uma contabilidade, né? Você tem algum sistema que você cuida disso?
sistema? Algum sistema que você... Excel. O Excelzão... Excel é Melhor da imbatível, vida. né? Você Melhor controla da todas as vida. planilhas. Todas as planilhas através do Excel. Show de E você bola. tem várias, né? Que você precisa ter ali, vale transporte, adiantamento, o que você tem de funcionário registrado, o que falta registrar. Por que falta registrar? Né? Existe a importância da documentação dentro da padaria. Tem padaria que não tem um funcionário registrado. E isso é importantíssimo, precisa ter. Tem que Precisa ter, né? Existe, é segurança. E consegue, a padaria hoje, você consegue fazer essa administração de, por exemplo, um cliente tem lá um monte de cliente que não está registrado, ou sei lá, todo bagunçado. Você Sim. consegue colocar, A enquadrar? gente faz a implantação do RH. Isso Né? A aí. gente estrutura o departamento. Isso quando o dono aceita. E a padaria suporta isso hoje? Suporta. É possível? Existem meios, né? Meios contábeis aí que te dão todo o suporte para que você faça isso, para que você caminhe dentro da lei. Né? Tem uma contabilidade que é minha parceira que ela tem esse sistema, né? Até de ter 2 CNPJs, um para funcionários e os outros para compras, que é muito bacana. É uma sacada bem feita, porque você não paga tanto um imposto assim gigantesco. Isso impacta nos processos depois, porque um dos relatos que eu vejo muito em padaria é que dispensou o funcionário é o Ministério do Trabalho. Dispensou o funcionário, Ministério do Trabalho. Você disse que e aí tá o ganho, né? Rescisão é uma coisa que ferra com o caixa da padaria. Quando a gente contrata um colaborador, a gente não contrata na intenção de dispensá-lo, nem de que ele saia, de que ele se desligue da empresa. Mas acontece, né? Por inúmeras situações acontece. Mas não há necessidade, desde que você tenha na sua empresa um RH, uma pessoa que saiba explicar para o colaborador o que ele está recebendo de verbas rescisórias, por que ele está recebendo aquilo, que você mostre, que você esclareça, não há necessidade de você ir até o sindicato, nem de fazer no Ministério do Trabalho, né? Isso é uma coisa prática. Né? Porque fica essa ponte, a oportunidade também a presença do RH dá para o funcionário essa característica de ele poder ter alguém que conversa. O esclarecimento. O dono não quer. Imagina, vou conversar com o dono da padaria que eu tô indo embora. Ele fala, tchau, vai embora. Aí fala, então vamos... eles perguntam folha de pagamento. O que foi descontado de mim? Aí você precisa ter tudo lá anotado e explicar. Se tiver R$1 a menos do outro mês, ele quer saber, Exatamente. Né? Tem gente que recebe o salário, ela nem sabe o que ela está recebendo. Ela não sabe o que é o INSS que ela paga. Ela não sabe quanto ela paga de INSS, de contribuição assistencial. Né? A pessoa não sabe. E eu acho importante eles estarem cientes do que eles estão recebendo e do que está sendo descontado deles. Olha, tal dia você faltou, você não veio trabalhar. Você tem um atestado para justificar? Não, não tenho, então é falta. O que é o DSR? Que muitos não entendem. É importante, esse é o papel do RH, explicar, ensinar, esclarecer as dúvidas dos colaboradores, né? Porque, é muito ruim você receber no escuro, você viu que você recebeu tanto lá, mas você fica ali com aquilo, né? Aquilo voltando na sua cabeça. Então, quando você tem esse esclarecimento, as dúvidas diminuem. Aí, mês que vem, você já não tem o mesmo problema, você vai ter outros, mas não os mesmos problemas daquela folha. Você disse que o número de funcionários que reclamam na sua gestão é um mínimo, acho que nem tem, né? Olha, logo quando a gente inaugura, são muitos. Mas vai passando, vai decorrendo os meses, as coisas vão ficando mais claras, eles vão compreendendo, vão aceitando, vão vendo que ninguém está ali para tirar dinheiro deles. A gente está para fazer com que eles cumpram os deveres deles e a empresa os deveres dela. Né? Só que isso tem que estar tudo escrito, né? Escrito, documentado, o que você recebeu, o que você não recebeu, questão de folgas, feriados, essas coisas são muito importantes dentro de uma padaria. Isso deve dar um rolo. Dá, sempre dá, mas a tem. gente sempre procura esclarecer o máximo possível, para que eles também saibam o que está acontecendo com eles. Né? Isso é muito importante, porque quando você tem pessoas que sabem o que está acontecendo na vida delas, profissional, elas param de encher o saco. Porque elas aceitam. Elas vão trabalhar. Uhum. Né? Elas vão produzir. Felizes. Né? Tem o 13º, tem seus benefícios todos. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem o que são descontados. Muitos. Eles só assinam.
nem sabe o que que é, né? E existem formas da gente automatizar esse trabalho dentro de uma padaria, que é o quê? Abrir uma conta salário para facilitar, né? Tem empresas que pagam hoje em dia em dinheiro, dinheiro vivo, todos os funcionários. Um ou outro, né? Você acaba quebrando, porque a pessoa está com algum problema, mas o importante é você ter tudo documentado desde o começo. Abrir uma conta salário. Facilita a vida do padaria. Com certeza. Porque não deixa de ser uma grande empresa. E hoje as padarias estão gigantes. Maiores do que grandes empresas. Nossa, né? só De tem faturamentos padaria assustadora. milionários. Fala da quinta aí, Edu. Aqui. Lá não é uma padaria, aquilo lá é um... Tem tudo lá, né? Você é louco, você se perde lá dentro. É. O Edu ficou saiu apaixonado de Ó, lá. um né? vídeo lá, 2h30 pra fazer um vídeo. É. E o drone? Hã? E o drone? Já tá Tá, pilotando? vou fazer lá, ainda não. Vou fazer lá É. com o drone. E quando você já teve caso daqueles caras que tá devendo a pensão, e aí chega em você lá em off e fala, mano, pô, precisa Já. conversar com o seu negócio aí. Já, claro que sim. Mas o que eu oriento eles? Traz o papel, né? Traz a execução do processo para a gente já descontar em folha e transferir direto para o seu filho. É prático, gente. É uma coisa fácil de resolver. Não corre risco, né? Não corre risco. Isso é muito fácil de resolver. É que eles, né, as próprias pessoas ficam lá no embate com os ex-parceiros, assim, que não querem fazer. Mas é uma coisa prática. Me dá o papel, comprova para mim que precisa ser feito, que a gente vai fazer. Da forma correta, como a lei manda. Então, se você tá devendo pensão aí, ó, procura a Amanda, ela resolve seu problema. Né? Faz que nem o Neymar, paga certinho. não tem Paga problema. certinho. Vamos parar com esse negócio aí, vamos pagar a pensão. 100 mil por mês lá, tá Filho, tranquilo. tem que pagar a pensão. Eu Sempre, passo sempre, pra minha sempre filha, tem né, Pior? 36 mil por mês. É Pensãozinha uma dor de todo mês cabeça lá. a menos, né? Porque pensão hoje no Brasil é uma coisa que dá cadeia. Então já pensou, você tá lá trabalhando, aí chega a polícia lá com mandado de prisão, te prende, você lá, né? Do nada, né? Fazendo Trabalhando. pão, mano. você fazendo pão, a polícia chega lá, vou te prender. Um prejuízo para a padaria e para ele, né? É muito maior. Muito Muito maior. maior. Não vale a pena. né? É muito maior. Amanda, eu acho que vamos já declinar, tá bom? O tempo já? Ah, Amanda você tinha um sabe. tempo curto aí, parece. Você é ocupado, hein, moça? E o... Ela tem que Amanda trabalhar. é problema. Pra me falar com ela, manda uma mensagem daqui uma semana, tá? Oi. Não, Tô esses brincando. dias eu anuncio, né, em algumas plataformas para arrecadar currículos. Tinha 1.030 mensagens no meu WhatsApp. 1.030. Então, assim, quando eu não respondo, não é por maldade, é que realmente fica para baixo. Porque você desliga ali, põe no modo avião, porque precisa fazer alguma atividade. Quando você liga, Corre. Cai tudo. Não sei como é que é. muitas. E você faz essa captação também, então, de gente que... Faz. que Isso eu precisa gosto de fazer entender. pessoalmente. Essa captação, olhar currículos, né? Olhar currículos. Ainda hoje, para alguns determinados departamentos, eu peço referência, né? Que isso é Então, isso aí é tão importante, a referência. Muito. Isso você faz com bastante frequência? Sim. Pegar dado do emprego anterior, você Sim. liga lá pra ver? Ligo. E o pessoal Sim, fala mesmo? Fala. É. Fala. Que isso é Abre o muito jogo, importante. abre o jogo. Abre o jogo. Já- Eles abrem o jogo, né? Fala, olha, tal funcionário assim, olha, é um ótimo funcionário, mas tem alguns problemas recorrentes com faltas, com atrasos, né? Mas fora isso, funciona bem. Você já olha o currículo e você fala, ó, 3 meses numa empresa, 4 na Foi o outra, que eu falei na outra 3 vez. na né? outra. É 3 Não, a aqui. gente não pega. Agora, o cara trabalhou em 3 lugares a vida inteira, 5 anos em um, 8 anos em outro, você vê que... Não pega. A gente, né, teve um caso recente de uma pessoa que passou entregando o currículo. Eu gosto dessas pessoas que vão atrás do emprego. Se elas vão atrás é porque elas estão precisando. Que vai pessoalmente Vai entregar. pessoalmente. É verdade. Só que aí eu já tinha até ficado meia capuga atrás da orelha. Eu falei, não contrataria. Mas o dono da padaria falou, não, vou dar uma chance para ela, que ela veio aqui atrás do emprego, né, tal. E aí a gente recebeu uma mensagem de um consultório que a pessoa foi lá pedir dinheiro porque estava precisando de uma arrecadação para uma cadeira de rodas. E usou o nome da padaria, falando que era funcionária de lá. Né? Caramba. Falei, gente, não tô acreditando. Não acredito nisso. Isso ela passou inúmeras empresas fazendo essa arrecadação.
E era uma pessoa que trabalhou 3 meses é o período de experiência. Não deu certo. 3 meses uma cadeira de roda. Já. Quanto é uma cadeira de roda? 3 meses é o período de experiência. Então, assim, eu levo muito em conta o período que a pessoa passou, os lugares que a pessoa trabalhou, né? Porque aí você sabe que tem a rádio peão das padarias também, né? Entre as pessoas que prestam serviço. Então, fala, olha, essa padaria aqui é desorganizada. E você tem muito esses contatos aí, né? Tenho bastante. Manda mesmo. Mulher dos contatos aí. Se algum cliente não quiser saber de um funcionário, Se quiser contratar. Mano, tô com um Bastante. funcionário Isso aqui que acontece, parece né? Fiesai. Fala, olha, essa padaria aqui, nota 10. Essa aqui, nota 0. Eu não trabalho lá. Acontece muito de você ter alguns lugares das pessoas não quererem trabalhar na padaria. Os próprios colaboradores falam, não trabalho nessa padaria. Não trabalho com esta pessoa. Acontece bastante. Mas às vezes eu visito muitas padarias. Em padaria que eu chego, ela é escura. Eu não vou falar. Aí, ó, se você tem uma padaria Elias, fica escura, quieto. Pra Puta não merda. Trata de Mas clarear a padaria. Meu, se Exato. você tem qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se não tiver luz, não vai pra frente, cara. E a Pô, luz- você coloca uma vitrine lá com a luzinha. Meu, põe luz na parada ali, ó. Luz. Faça com que a pessoa entre num Certo. lugar gostoso. Com né? vontade. Aconchegante, porque luz, ela traz aconchego. Luz, ela traz Confiança. tudo. A luz e tá relacionada às Luz. emoções. Aqui, né? ó, A são iluminação- pessoas iluminadas. Iluminação é relacionada à emoção. Quem faz... Eu já vi vários vídeos, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha com isso, abraço, Juca. E tá muito relacionado. Você vai no teatro. A iluminação, ela tá ali pra Lógico. mexer com suas emoções, né? Então é importante. A gente precisa Da vida, né? dormir. Ter os olhos como Não chão pode ver na de escuridão fogo. em momento Basta algum. ter fé e Deus no coração. Exatamente. Exatamente. O próprio Deus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Então, Né? E a gente Então- tem que seguir esse exemplo aí, de ser luz na Sim. vida das pessoas. Luz. é muito bom. Exatamente. É muito bom trabalhar, muito bom padaria, é muito bom trabalhar com açougue, é muito bom trabalhar em portaria. É muito bom trabalhar. É muito bom trabalhar. Muito Trabalhar, bom. certo? Não, mas portaria é Maravilhoso. terrível. Os porteiros sofrem, mano. Aguentar essa turma de condomínio. Olha, Verdade. Nem cada um morador de um aguenta. jeito. Imagina o porteiro. Ele tem que ter um perfil de Tem ouro. que Aquele... mas você pode perceber que geralmente porteiros, eles trabalham no mesmo lugar 20, 30 anos. Sim. E eles são amados, eles são queridos, Como eles são pode? vistos como da família das Como pessoas. pode um porteiro, e eu conheço, hein, trabalhar 10 anos ali? Eu falo, meu Deus do céu, eu faço Foi, tanta foi coisa. porteiro O do... que você falou? Uma vez que você foi, que você era office boy. E aí tinha um cara, ele era office boy, eu tinha 50 anos atrás, né? 40 anos atrás. Imagina. Era o tiozinho, era um cara lá, né? Aí ele foi esses dias, era o cara mesmo, o cara ainda tava lá. O cara tava lá. E aí? Como? Pelo amor de Deus. Não, mas não como. Quando ele era office boy e hoje, Porteiro, Ah, tá. O porteiro. Elias era office boy. Ah, você era. 60 Aí anos você atrás. voltou e ele tava lá. tava lá. Na mesma cadeirinha lá, sentado lá, velhinho. É, tá. Porteiro, eu falei, meu, pode, o mundo rodou tanto. Gente, eu acho particularmente uma profissão linda, porque o cara, Gosta. ele abre mão de no Natal ceiar com a família dele pra cuidar de outras famílias. É, isso é É uma verdade. profissão Verdade. linda, né? E quem trabalha em padaria também, no Natal tem que Na trabalhar. Covid aí, os porteiros Ele gosta. tiveram que trabalhar, meu. É. Ele adora aquele. Meu, você Mas, tá ó, ganhando dinheiro, Eu mano. dou caixa de bombom pro porteiro lá do meu prédio. Não, eu não faço custa, bastante, né? bastante coisa. É. Custa, Eu chego no né? mercado, eu Coisa faço legal. compra, já pego um Coisa negocinho, legal. já entrego lá. É show. Isso é muito legal. Isso é Toda gostoso. profissão
toda profissão Tem o seu valor, né? tem o seu valor Tem e tem quem toda. gosta daquilo. Exatamente. Seja ele piloto de avião. E o social media? Tão importante. Social media tá lá, E o comendo social? de graça. Tá, eu e o programador tá aqui, eu lá com um problema lá sentado lá, meia hora clicando a cabeça. Tô te trazendo dinheiro, Pro rapaz. social media ficar lá comendo lá aquele negócio e pondo foto lá. Fazer vontade, sexta-feira à noite. Ó, Simone. Alô, Tuti Tuti. A Simone que Pizza. é o... Qual que é o nome da Amanda. Amanda também? Amanda. Amanda da Tutti Pizza. Não tem como. Eu quero. Qual que é aquela de chocolate? Pagotini. Eu quero essa De morango com Nutella, que a Simone Eu vou tá pedir com hoje. água na boca aqui, viu, Amanda? Mas a Amanda disse que vai Pra ter patrocinar. vontade que sair, Amanda. Pelo amor de Deus. Ele tá Os terrível, Amandas né? tão foda, Ó, hein? eu era do comercial, eu vivi essa vida. A toda Sim. que passa, viu? Sacada. Daqui a pouco você tá programando. Tá rico já. É uma delícia. Ia nas padarias, nossa. É muito gostoso. Olha, é um negócio. Né, Elias? E tem padaria que a gente chega, a gente tá lá, aí o dono pergunta: vocês já comeram? Né, É Elias? verdade. Cara, dá pra comanda. Aí tal, você já entendeu? comeu, você fala assim, eu vou Não, porque a gente tem uma coisa assim, cara, que, se eu chego numa padaria, eu e o Elias, a gente tem muito esse negócio de... Pô, os caras normalmente eles não cobram da gente, mas eu pago, mano, tudo que eu como Não, na padaria. Se eu chego numa padaria, pagar. por Eu quê? prefiro pagar. Eu tô cobrando do cara. Eu tô cobrando o meu trampo do cara. Então não tem por que eu chegar lá na padaria dele e achar que é tudo de graça. Não, tem que pagar, cara. Agora, se o cara chega em mim e fala, não, Edu, dá a comanda aí, a maioria dos caras fazem isso com a gente, sabe? Sim. Mas. Não acha ruim. Não acho ruim, claro. Mas se o cara vir cobrar e não falar nada também, não vou achar ruim também. Porque é uma troca, na verdade. Eu acho que nenhum dono de padaria é obrigado a pagar Não, nada. Porque a gente cobra dele. O que eu vejo, por exemplo, que eu já fiz muito na vida, é muitas vezes você tá lá fazendo serviço que você cobra, porque um cabo que você vai fazer, uma atualização, alguma coisa que você podia chegar lá, ficou 120, Isso. 150 reais. E você fala assim, meu, Não, aqui exatamente. eu vou cobrar, Tem isso. porque eu vou lá, o cara fala O almoça importante aí. também você ver funcionando, né? É ver funcionando, exatamente. É isso, Mas eu né? prefiro pagar. Sempre Mas é preferi. lógico. Mas eu fui fechar fazer uma parceria com um vídeo com uma padaria aí, ela falou assim: mas já traz a pessoa com você também e vai estar liberado pra vocês dois. Tipo, ela grava a pessoa comendo. Aí, Então, ó. você vê como que é diferente. A única padaria que eu vou, que eu como tranquilo, assim, ó. Eu como, vou lá, e lá eu sei que é de boa. É lá no Edu Louco. Ah. E se um dia você me cobrar, você tá fudido. Qual Eu é tenho essa várias, hein? padaria? É a Big Bad Piranga. Mas a que a gente é muito bem melhor tratada. Padaria de São Paulo. A que a gente é muito não. bem tratado também é a Quinta do Marquês. Não, Não é tá. Não, que ó, Não é, A não. Quinta do Marquês. Elias, a Quinta do Qual Marquês. é a melhor padaria de São Paulo, Amanda? A melhor padaria de São Paulo, Pode puxar as que eu sardinha. trabalho. Aí, ó. É. Quais são? Quais são? As que eu trabalho. Alexandrina. Eu vou indicar 3 padarias. A Central de Barueri, Top. a Alexandrina e a Top. Gôndola. Top. Só aí. São as 3 Você assim sabe que eu tiro o uma chapéu. coisa que eu lembro? Tem a Nóbrega. A Nóbrega tem um buffet de café da manhã. Onde fica a Puta Nóbrega? merda. Eu já quero Diadema. conhecer. Ah, Diadema? Um Diadema. Quero Em frente conhecer ao esse shopping buffetzão. Praça da Gente, é uma loucura. É. É uma loucura. Essa é sua Aquela cliente padaria. também? Aquela padaria é maravilhosa. O buffet deles é Você sabe Tem Precisa negócio- mostrar pro mundo esse buffet. lindo, precisa mostrar pro mundo. É só pôr Edu. no Instagram do Edu. O tal Dudu. O tal Arroba- Dudu. já O tal apareceu. Dudu. Digita lá no Boné e Instagram. barba sou eu. A Digita no bonequinha é Instagram eu. lá. O tal Dudu. Ó, E as outras também, tá? Que vão Sim, inaugurar também, claro. vão ser as melhores. maravilha. Teve filmezinho delas. Teve um episódio que eu fui com o seu Elias lá na Quinta do Conde. Nossa, que padaria maravilhosa, hein? E na época tava. Ele é meu filho. Não sei se Ah, parece. também? Também, é. Não é o Eduardo? É, o Eduardo Agora também. é o outro, eu sei Tem como. Tem O o outro Eduardo, o rei da programação. aquilo lá é crânio. Famosinho. Famosão. Aquela é. O passe dele é caro. Aí na época tava vivo o seu Albino, que é o Fundador. fundador aí de todas as quintas. Uma pessoa excelente. E eu cheguei lá com meu pai, poxa, a padaria lá é enorme. E o seu Albino, imagina, um dos homens, acho que o mais rico o padeiro mais rico. Pessoa assim, já, pelo amor de Deus, distância dele pra Consolidado. gente Consolidado. tá louco. E eu cheguei lá com meu pai já, fui, né, cliente há muitos anos, claro, mas ele, o senhor Albino, lá no meio da padaria, e a gente chegar, e o que ele fez? Veio de lá, de onde ele estava,
veio até a gente, cumprimentou, assessorias, fica à vontade, que, pois não, que precisa. Já almoçaram essa coisa já almoçaram? Almoça Isso. primeiro. Se eu ouvir, Exatamente. Não, ele almoçava comigo. e almoçava É. comigo, você fala assim, simplesmente, o homem, uma das pessoas mais tops aqui de padaria importante, ele olhar pra gente assim Exatamente. e tratar como igual. E É tem muito- uma simplicidade. E uma É simplicidade, simplicidade, É é. gostoso E é de muito legal ter essa lidar com relação. pessoa simples, Relação né? humana com o cara, com o dono da padaria. Você vê, o cara, ele tem dinheiro, não é nada pra ele, porque ele é humilde igual você, ele te trata da mesma maneira. Por isso que isso porque, ao contrário também, eu já tive situações de ser maltratado em padaria. Então, isso eu guardo. Você lembra desse dia, né? Não é só uma vez. Quem é Na assim feira também, é o seu Luiz da padaria Moinho, da Lapa, inclusive um abraço pra ele, meu. Eduardo, já almoçou? Tipo, meu, sabe, o cara te trata como um Eu filho. tô com fome, não tá? Não é possível, não. A gente vive com fome. Comida, até a pizza, gente. Eu vivo com Mas isso fome. faz a gente ter um certo afeto pelo. Por isso que eu Sim. vou dar queridinha. Então, assim, que nem a Quinta do Conde representa alguma coisa Sim, por causa disso. porque a gente não entendeu? vende só produto, a gente não vende só serviço, a gente vende relacionamento. O mais Legal. importante de tudo isso não é só ganhar dinheiro, é se relacionar, ter bom relacionamento. Não é network, é relacionamento. Relacionamento. Network, qualquer pessoa faz. Em qualquer momento. pessoa é capaz de fazer. Agora, Proximidade. criar relacionamento, não. Né? Outro É dia isso eu trabalhei aí. com um dono de uma padaria que ele chegou para mim, é o seguinte, você tem que aumentar o meu faturamento em 15%. Opa. Eu, oi? Beleza? Aí, Eu falei, é legal, minha hein? padaria ou é tua? Como que é? É sociedade? Você tem que aumentar, é o seguinte, você tem que aumentar, eu vou te pagar, mas você vai aumentar o meu faturamento em 15%. Nossa. Ok. O RH? Não discutir. Não discutir, porque quem discute perde a razão. Simplesmente no outro dia eu falei, tá encerrado o nosso contrato. Eu não tô aqui para aumentar faturamento. Isso é uma consequência do meu trabalho. Eu tô aqui para implantar um RH. É porque você vai melhorar o lógica. atendimento. você vai Exatamente, melhorar, tudo melhora, né, gente. O humor Tudo dos melhora, a funcionários rotatividade, trabalharem, né? rotatividade. O turnover, tudo isso melhora. E E aí, automaticamente o faturamento. que aí e é até melhor porque é orgânico, né? Então não é aquela coisa que esse Pressão. mês deu resultado Não. e você tem que Pressão, ficar né? sustentando Não, isso, né? é um resultado automático. É lógico que a gente que convive em várias padarias, você vai vendo ideias que às vezes cabem. A ideia de uma padaria cabe dentro da outra. Né? Isso não é 100% copiar. Você vai adaptar para aquela padaria. Isso é normal. O que é bom se copia. Aí, ó, que legal. Então aí, ó, gente, ó. Vocês querem melhorar o seu negócio? Contratem a Amanda. Amanda, hein? A melhor gestora. Mas né? Não, corre. RH. Mas corre, porque não vai Amanda. dar pra pegar todo mundo, A não. gente vai encerrar então agora. Sim. Suas considerações finais. É debate político agora? Suas Não, considerações não. tréplica? Eu quero falar o negócio da casa com ele. Fala o arroba dela de novo. Vocês vão. Arroba só com o Roberto. Vai, fala aí, Amanda. O Oi, que você gostou? obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo em conhecê-los, né? É uma oportunidade assim que eu me esquivei algumas vezes, né? Tanto que eu Senhora. de começo não quis É, foi aceitar, trabalhoso pra trazer ela aqui. Foi. Viu? nem Acompanhei. tanto. Tive que vai. mandar mensagem todo dia falar. Mas agradeço muito a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho dessa vivência, desse trabalho dentro das padarias e das outras empresas e falando um pouquinho de mim, né, nesse bate-papo super saudável, agradável. Obrigada a todos Isso é o que vocês. vale. A Isso gente aí. agradece. Esse relacionamento que nós criamos, Começou agora. que começou. É isso aí. Isso aí. Amanda, nós agradecemos imensamente. Muito. Ficamos muito felizes com a sua vinda. Você representa muito para a gente, para esse momento nosso, que estamos iniciando uma nova jornada aí, midiática aí, misturado com o Edu Martins. Total, Bedu. É, o tal Edu, a gente acredita muito nele, no potencial dele. Ele é um milagre. Ô, louco. É. Ele é trabalhador, né? É isso aí, A gente Amanda. vê que Ele o cara... representa isso. Não que tenho o cara preguiça. trabalha, Sábado, ele domingo. gosta, né? Não, isso é Ele gosta. fantástico. E ele, Só na academia ele que você passa dá uma. isso, ele Não, passa, vou todo dia também. passa isso.
eu vou te aconselhar, não tá comendo muito, Não, mas isso Sei faz não. parte. Pega Não, leve. pega leve. Padaria embora. Atenção, Academia. dono de padaria, não dê comida pra ele. É, a Não, partir tem de que hoje, mostrar, senão acabou eu aí, seu vou, Luiz. vou acabar com o meu Instagram. sabe? Zerou. E ele fala, tô comendo 2 quilos aqui. 2 quilos de queijo. Olha isso! É isso aí. Rolando, E né? eu acredito que ele come mesmo, né? Mais a sobremesa. Mas, Amanda, eu queria falar que foi muito bom te ter aqui, tá? Você é uma pessoa incrível, maravilhosa, uma mulher espetacular. Obrigada. Espero que as mulheres vejam esse podcast aí, se inspirem muito na sua história, porque realmente hoje é difícil a gente achar pessoas como você, assim, com uma luz tão forte, um brilho tão grande e que engrandece cada vez mais, né, o empoderamento das mulheres hoje. Então, você tá de parabéns. Obrigada. E foi uma honra total te receber aqui. Tá convidada Eu pra vir. agradeço. Feliz Dia das Mulheres. Feliz mês Muito das obrigada. Mulheres, Dia das Mulheres. Feliz para todas as Muito bem. Todas as a mulheres. todas as mulheres É aí, isso aí. né? Cada uma com seu brilho no seu departamento, na sua Exatamente. profissão, Indo pra cima. indo e é pra isso. cima, com força de vontade, sem medo, né? E se tiver com medo, vai com medo mesmo, que uma hora dá certo.